Eu vou apresentar, então, primeiro para vocês umas perguntas aqui, tá? Sobre a nossa aula de hoje. E aí depois eu faço a apresentação. São só essas perguntas aqui, tá? Se a gente se enrolar aí, quem quiser depois sair, só essas perguntas já responde o formulário de vocês. Eu quero que vocês pensem, pessoal. Imagine a pessoa que vocês mais amam no mundo, os amantes, as amantes de vocês, os filhos, as filhas de vocês, os pais, mães, irmãos, irmãs, né? E pense se vocês só tivessem essas duas opções, né, de escolher o destino dessa pessoa que vocês mais amam no mundo. Se vocês tivessem escolher que ela não vai ter nada, nenhuma educação, ou que ela vai ter uma morte violenta, qual das duas vocês escolheriam para a pessoa que vocês mais amam no mundo? Não tem meio termo, tá? Ou escolhe não ter educação e então vai morrer violentamente, ou escolhe morrer violentamente e então não vai ter nenhuma educação. Deixa eu abrir o chat aqui. Que diacho de pergunta é essa? Eu sei, já vamos chegar nisso. Tô em crise, não sabe não? Pergunta de teste de psicopata, isso aí, quero ver quem é que... Mas só uma pessoa respondeu até agora, será que não está atualizando aqui? O que está rolando aqui que só... Vocês estão conseguindo acessar aí, pessoal? Agora alguém respondeu. Ah, não, 9 pessoas. Vocês preferem que a pessoa não tenha educação, né? Do que morrer violentamente. Uma pessoa só diz que prefere que a pessoa amada morra violentamente, mas bem educada. Maurício, mas peraí, explica mais um pouquinho, que eu não tô sabendo escolher isso. Pra mim não parece ser, tipo, ou uma morte violenta ou não ter educação. Pra mim essas duas coisas, não sei, não tá fazendo sentido no meu cérebro saber escolher isso. Imagina assim que vocês pegam a pessoa que vocês mais amam na vida, eu, sei lá, meu filho, né? E eu vou morrer, sei lá, baixa Deus, um oráculo aqui para mim, diz, Maurício, você pode escolher o futuro do seu filho, né? Você quer que ele, ao longo da sua vida, seja privado da possibilidade de receber uma educação, né? Ou você quer que ele tenha uma morte violenta? Óbvio, né? Que teoricamente na vida as duas seriam possíveis. Ela pode não ter educação e ter morte violenta também, mas nesse caso o oráculo garante que se a pessoa receber educação, ela vai ter uma morte violenta. E se ela não tiver educação, ela não vai ter a morte violenta. Não sei se vocês ficaram. Deixa eu ver se está errado o meu não aqui. Talvez possa ter errado nisso aqui no não ter E professor, educação. professor, Oi. morte violenta é Ah, o quê? Tipo, tiro na cabeça, não, mais violenta. ser Bem mais violenta. esquartejado. É, isso aí. Negócio morrer Ah, com dor. Eu ia botar aqui ser estuprado e morto violentamente depois. caralho, não é demais. Mas aí eu disse, não, vamos deixar só a morte, porque é mais direto ao ponto que a gente precisa, tá? Beleza, então. Então, Só que o nível tem de, 3 de pessoas. maldade aqui dessa. O negócio aqui tá começar bem sanguinário hoje. Mas é assim o negócio, morrer esquartejado, torturado antes, morrer na base da porrada, do soco. Eu vi uma coisa, não sei onde é que eu fui, que eu vi minha esposa estava vendo um cara que faz leitura de linguagem corporal e o cara estava contando que teve um assassino lá no interior de São Paulo que matava, ele estuprava crianças de 5 a 10 anos de idade. E aí, se a criança não chorasse durante o estupro, ele só estrangulava a criança até a morte. Agora, se a criança chorasse, ele primeiro esmagava a mandíbula da criança, né, e depois matava a criança com um soco. Tá? Isso seria uma ideia de morte violenta. Tá? Não precisa necessariamente do estupro antes, mas essa seria a ideia de morte violenta, uma morte doída, tá? Sofrida. Então, 15-3 aqui, né, é melhor não ter educação do que morrer violentamente. Vamos para a próxima, pessoal. Mesmo cenário, tá? Só que ao invés de não ter educação, é não ter assistência médica. Tá? Não quer dizer que a pessoa vai ter doença, que vai, né, sei lá, ter necessariamente alguma doença, mas ela não vai ter médico para atender ela. Caso ela fique doente, ela não vai receber tratamento médico. Tá? Então, a ideia é essa. Ou não receber tratamento médico, né? O que pode também levar à morte, mas a gente é uma incerteza, ou ter uma morte violenta. Entre essas duas,
Qual que vocês escolheriam? Tô achando que aqueles 3 lá que escolheram morte violenta não entenderam muito bem a primeira pergunta, né? Porque ah, não, agora apareceu aí o cara que pessoa que prefere que a pessoa morra. Esse Eu aí é não gostaria basicamente de morar ser o nos... amado. Esse aí é basicamente morar nos Oi? Estados Unidos, né? Não ter assistência médica. Por aí. Mas tem 2 pessoas aí que eu não queria que me amassem, né? Que desejam a morte violenta, preferem a morte violenta do que a pessoa não ter assistência médica. Maravilha. 13-2, 14-2. Agora diminuiu um pouquinho só, uma pessoa parece que desistiu da morte violenta. Vamos pro próximo, pessoal. E entre não ter emprego e ter uma morte violenta? Qual que vocês escolhem? Deixa eu botar aqui em cima para ver quantas pessoas. Consegue um trampo, vai poder trabalhar, mas depois de um tempo trabalhando vai ter uma morte violenta. Tem 2 sanguinários na turma, ou 2 sanguinárias na turma, que preferem a morte do que qualquer coisa. Deus o livre. Imagina ser filho dessas 2 pessoas aqui, velho. 3 agora. O emprego está sendo mais valorizado do que a saúde. Maravilha, acho que chegamos. Alguém quer falar aí? Não? Então vamos em frente, nossa próxima. E entre roubarem todo o seu dinheiro, né, todas as suas coisas assim, materiais, e terem uma morte violenta. Pode viver um Professor, tempo com suas coisas. Oi? Pode falar, essa Bela. morte violenta é tipo imediatamente? Ou Não, vai ser quando você morrer? não porque a pessoa, né, tu vai poder curtir um tempo aí suas coisas materiais, aí, todo o teu dinheiro, só que depois tu vai tomar ali uma morte violenta. No final vai receber uma morte violenta. Vai durar quanto Mas tempo essa aí, morte entendi. aí? não sei, o tempo suficiente para vocês aproveitarem a educação, a assistência médica, o emprego Não, ou os... vai durar quanto tempo a morte? Ah, o processo de matar a pessoa? É, Depende, se for 5 minutos, tu escolhe morrer, se for 2 horas, não. é diferente, né? Cinco Não minutos de sei, gente. tortura em 2 horas. Não tenho esses detalhes aí vai ficar, isso deixa para o destino decidir, isso fica em aberto. O oráculo só garante que vocês vão morrer violentamente, mas ele não diz quanto tempo vai levar essa morte. Fechou, 14, tem mais umas 3 pessoas, 15. Cadê os assassinos lá que preferem a morte violenta? Agora, quando mexeu com a grana dos caras, os caras não... Aí não, né? Meu dinheiro não, pode levar minha educação, minha saúde, meu emprego, mas minhas coisas não. Aí apareceu um... Maravilha, 17. Então vamos para a próxima. E se vocês perdessem não só os bens materiais, coisas de vocês, mas a casa de vocês, entre ficar sem casa e não ter uma morte violenta, ou garantir a manutenção da sua casa, né, o lugar onde você mora, seu lar, mas no final ter uma morte violenta. Ninguém quer morrer violentamente, só aqueles 2 lá. Depois eu quero perguntar para vocês se faz diferença ser a pessoa amada ou se fosse vocês, será que vocês, para alguém faz alguma diferença? Porque eu acho que a ideia da pessoa amada é justamente procurar essa proteção maior, né? Não sei se fosse com vocês mesmos ou vocês mesmas, se mudaria alguma coisa. Cadê os assassinos da turma? Esses assassinos são lerdos, velho. Ou não, os caras são materialistas. Não, prefiro morrer violentamente na minha casa, de boa, no meu colchão. É isso? Os 2 assassinos nos abandonaram. Gostaram da ideia e saíram para matar alguém? Ah, não, um já se converteu. Realmente, um dos assassinos é mais materialista e valoriza a casa. Fechou, olha, ninguém quer perder a casa. Mais uma, pessoal. E a pessoa que vocês amam, entre ser presa, tá, numa prisão normal, presídio aqui brasileiro, como a gente tem, ou ter uma morte violenta?
obviamente, mesmo sendo presa, a pessoa não vai ter uma morte violenta na prisão, tá? Pode sofrer outros problemas da prisão, mas não, teoricamente, ela estaria livre da morte violenta. Ó, já. 3, 4, ó. Maravilha. Não sei se vocês notam, pessoal, essas minhas perguntas parecem coisa meio de doido, mas é porque eu tento começar a falar do nosso tema sem parecer que a gente está falando do nosso tema, tá? Então eu tenho que mudar muito, assim, falar uma coisa muito maluca, porque eu não posso usar os termos que eu gostaria de usar aqui para não começar já a passar, a pessoa já está dando conteúdo. Esse é um dos objetivos aqui desse começo com essas perguntas, a gente entrar no assunto parecendo que a gente está só trocando uma ideia, tá? Então, cadê o 17º aí que não respondeu ainda? Uma ideia bem bizarra, né? É o que você prefere e pior, né? Chegar no bar e... O que você prefere? Meu querido, política é isso, gente. Política é escolher entre coisas desagradáveis. É o que a gente... É o menos ruim que a gente escolhe na política sempre. Essa coisa de achar que a gente vai conseguir um mundo ideal não faz muito parte da política. Tem que ser umas paradas assim, professor. Você prefere ter o dedo no lugar dos pés ou pés no lugar dos dedos? Tem que ser uma parada mais assim, mais leve. Nem me fala disso, que eu quase perdi meu dedo aqui. Estou traumatizado com o dedo. Vamos para a nossa última, pessoal. Para a pessoa amada, o que vocês querem? Trabalho escravo, a pessoa vai ser escravizada pelo resto da vida, tá? Vai ser sempre para sempre um escravo, ou a morte violenta. Só que, né, no trabalho escravo, apesar da pessoa ter que trabalhar de forma escrava, né, a vida toda, ela não vai ter uma morte violenta. Aí, nesse caso, é uma vida violenta ou uma morte violenta, né? Não necessariamente a vida é violenta. O trabalho escravo, escravidão. considerando a escravidão, a violência da obrigação de trabalhar, mas pode ser que, né, a pessoa que te escravizou não te violente, assim, né, como de fato acontecia, mas já tem uma obrigação, pelo menos, de trabalhar, né? Vai estar preso alguém, vai ter um dono e vai ser obrigado a trabalhar. Já inverteu, nossa, inverteu bastante aqui, né? O pessoal prefere morrer do que ser escravizado. 17. Acho que tinha um 18º aí participando agora no final. Vamos ver se dá mais um tempinho. Inverteu bastante, né, pessoal? Deixa eu servir meu chimarrão aqui. Demorou, perdeu o lugar. Era isso, pessoal, tá? Depois, lá no Google Forms traz as mesmas perguntas, tá? E agora eu já vou, de imediato, partir para a nossa aula de hoje, para o conteúdo da nossa aula de hoje, que não sei se vocês já chegaram a ver, tá? Depois a gente volta para as perguntas, tá, pessoal? Não vou explicar por enquanto as perguntas para vocês, depois elas espero que façam sentido. O tema da nossa aula de hoje, né, são duas perspectivas, de novo, né? A gente já viu, tirando nosso primeiro tema lá sobre polarização, que é uma visão mais geral para toda a nossa disciplina, se aplica em tudo, em todos os temas que a gente for trabalhar. O nosso tema 2, a gente tentou definir o que é ética, né, pessoal? O que é ética? O que é a coisa certa a fazer em cada situação? É a gente focar nos resultados, nas consequências, ou a gente focar nas intenções, né, nos motivos que levam alguém a fazer alguma coisa, né? Eu cortei meu dedo sem querer, mas a consequência, eu não quis me cortar, mas está aqui a minha consequência, né? Agora, se minha esposa tivesse pegado uma faca e me cortado, a consequência seria a mesma, mas é diferente do que eu me cortar, né? Teria que cuidar disso aí se minha esposa tivesse tentando cortar meu dedo fora. São coisas diferentes, né? E levam a noções sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é ético, o que é antiético, né? Totalmente diferentes. Depois, na aula passada, a gente tentou definir o que é justiça, né, pessoal? E aí, dentre uma infinidade de definições sobre justiça, né, a gente levantou duas, né? A gente focou mais em duas, né, para tentar estabelecer que justiça seria premiar alguém, dar mais para quem contribui mais para a sociedade, para quem traz resultados melhores para a sociedade, ou se não, se justiça seria fazer a compensação das desigualdades que existem dentro de uma sociedade, né? Seria tentar
dar mais para quem tem menos, para quem mais precisa de alguma coisa. E na aula de hoje, pessoal, hoje a gente vai fechar um primeiro bloco da nossa disciplina, tá, que tem muito a ver com definições, né? O que é ética? Como é que a gente define ética? Né? Foi o nosso tema 2. O que é justiça? Como é que a gente define justiça? Né? Foi o nosso tema passado, o tema 13. O tema de hoje, dessa aula de hoje, é o que é Estado, pessoal, né? Para que serve um Estado? O que um Estado faz? Aí vocês vão ver que, né, quando a gente aprofundar na análise, que saber o que é a coisa certa a fazer, o que é ético, o que não é ético, o que é justo, o que é injusto, faz parte também, vai nos ajudar a construir a nossa noção de Estado. Tá? Lembrando, né, para quem não é muito familiarizado com o termo Estado, né, principalmente quem não é da ciência política ou das relações internacionais, Estado, aqui eu estou falando de Estado com E maiúsculo, tá, pessoal? Estado equivalente, né, grosso modo, aí, a país, nação, né? Não são necessariamente sinônimos, tecnicamente falando, mas, né, para a gente entender, né, o Estado brasileiro, o país do Brasil, né, é disso que eu estou falando. Não o Estado como subdivisão de um território federativo, né, como o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado de Roraima, né, que compõem os 26 estados que compõem a Federação Brasileira, esse seria um Estado com E minúsculo. Tem o estado também, estado líquido, sólido, gasoso das coisas, na química, né? Mas não é disso que a gente está falando também. A gente está falando de estado com E maiúsculo, né? Uma noção aí relacionada, então, a país ou a ideia de nação. Né? Eu sei que na nossa turma aqui a gente tem algumas pessoas, acho que é a segunda maior quantidade de participantes na turma que a gente tem, que são das relações internacionais. Né? Eu acho que também, a grosso modo, para a população em geral, assim, para o senso comum, né? Quando fala de Estado, imagina cada uma dessas corzinhas aí, né? Dessas cores nesse mapa mundi, né? Cada um dos países que compõem o nosso globo terrestre, né? E talvez nas relações, quem é das relações internacionais tem mais essa visão assim de ver Estado como, digamos, né, também falando a grosso modo aqui, como indivíduos, né? Como unidades que se relacionam no campo internacional. Né? Então, Estados seriam os agentes, né, das relações internacionais, as unidades que se relacionam no campo das relações internacionais. Quem é mais da ciência política, eu peguei aqui um manualzinho que eu usei para montar umas aulas, os caras bem antigo, Paulo Bonavides, pegar um manual de ciência política, provavelmente não vai faltar essa definição sobre quais são os elementos essenciais do Estado, né? Aquelas características que todo Estado precisa ter para que possa ser considerado Estado. Então, todo Estado tem que ter uma população, tem que ter gente, né, que o componha, que faça parte dele, tem que ter um território, né, tem que ter um espaço físico que seja delimitado com suas fronteiras, né, e tem que ter uma forma de poder, né, geralmente relacionado a um governo, né, que comanda, que orienta essas pessoas dentro desse território. Né? A gente, dentro do direito, da ciência política também, a gente vai discutir, alguns autores usam o termo soberania, né? Talvez seja até o tecnicamente mais preciso, né, para a definição de Estado, mas eu acho que como algumas pessoas não têm muita clareza sobre o que significa o termo soberania, né, que é essa capacidade de autodeterminação ilimitada, né, sem nenhuma limitação externa nem interna, diferente da autonomia, onde a gente já tem uma liberdade relativa, né, limitada por alguns requisitos pré-estabelecidos anteriores à autonomia. Então, eu acho que a ideia mais geral, assim, de poder, né, alguma coisa que funcione como um governo, né, nos ajuda melhor a entender esse terceiro elemento, que apesar de, claro, a gente tem estados onde a gente vai ter discussão sobre a população, né, o que define a ideia de população que compõe o Estado, principalmente a ideia de nação, né, quais são os elementos subjetivos que identificam o que é uma nação, o que não é, vai lá para a Espanha, né, aquela discussão da Catalunha, o povo catalão se acha diferente e reivindica o seu reconhecimento como um Estado independente da Espanha, né, porque eles entendem que eles são uma nação diferente, compartilham outros valores, outra cultura, inclusive outra língua, né? Tem questões de território também que são problemáticas aqui na análise dos estados, né? Muitos estados ao longo da nossa história aqui entraram em muitas guerras, muitos conflitos, né? Justamente por causa dessas fronteiras, na luta para tentar ampliar seus territórios,
conquistar outros territórios. Então, obviamente, esses dois primeiros elementos são importantes, dá para fazer discussões muito ricas sobre eles, mas eu não teria dúvida nenhuma de dizer que a grande coisa, o grande elemento aqui é o nosso terceiro. Esse elemento de poder, de governo, é o que mais dá pano para manga, né? Como é que a gente escolhe esse poder? Quem é que escolhe esse poder, né? É Deus? É a população? Qual é o sistema de escolha através do voto? É hereditário? Quantas pessoas compõem esse governo? É o governo de poucos, de todos? Né? Como que esse governo governa, né? Governa para si, fechado para dentro de si mesmo, com base nos seus interesses ou com base nos interesses coletivos, né? Então, aqui dentro, acho, desse terceiro elemento de poder, é onde mais tem discussão, e acho que é onde a nossa aula de hoje mais vai focar as suas atenções, né? O que justifica esse poder desse governo, né? O que legitima as pessoas ocuparem esse espaço de poder nos governos, né, de qualquer estado. E, além disso, como a gente também tem muitos, né, relativamente, aqui a nossa turma não é muito grande, mas também temos alguns alunos, algumas alunas da área da história, né, fazendo uma análise histórica sobre o Estado, a gente também vai encontrar, né, diferentes características, né, diferentes fases, né, de apresentação do que a gente pode chamar, dependendo da teoria que a gente usar, dos conceitos que a gente estabelecer para definir Estado, a gente pode encontrar diferentes tipos de Estado ao longo da história mundial, né? A grosso modo, tá, pessoal, a gente pode colocar aqui algumas etapas de evolução do Estado, de organizações mais simples, como, né, uma unidade familiar, uma família, onde a gente já pode encontrar algumas pessoas num determinado espaço, com alguma certa liderança, né, dentro de uma família. A gente pode crescer essa família para uma tribo, né, mais de, não só, sei lá, um casal e seus filhos, mas também, né, um grupo maior com vários indivíduos, homens, mulheres, crianças, velhos, fazendo parte de uma tribo. Essa tribo pode se desenvolver e geralmente, né, se fixar num território, a gente vai poder chamar isso de cidades, e essa cidade pode se desenvolver a sua complexidade a tal ponto que a gente passe a chamar ela de estado, tá? E ao longo da história a gente vai ver aqui, né, diferentes versões para esse nosso conceito de estado. Vamos começar antes, né, na pré-história, analisando principalmente essas duas etapas aqui da família e da tribo, para ver como é que essas relações de poder se manifestam nessa fase. Depois a gente já entra numa fase que a gente pode chamar, né, de um estado rudimentar, né, na antiguidade, ali com os exemplos, eu botei aqui os exemplos mais ocidentais, né, mas a gente também tem exemplos orientais de estados, mas os mais famosos para a gente, que a gente mais estuda no colégio, a Mesopotâmia e o Egito. Depois a gente também pode trazer aqui o estado grego, né, as cidades-estados, a Grécia principalmente, né, o que se chama de polis também, né, a ideia, né, começa muito a discussão, o debate aqui sobre como organizar essa polis, essa cidade, esse estado. Né, uma segunda fase aqui ainda, né, na antiguidade do Estado romano, né, a civitas romana, né, uma ideia mais legalista de Estado. Por último, aqui nessa fase rudimentar, também passamos, entrando já na Idade Média, no Estado medieval, onde a gente tem uma primeira fase mais feudal, ali dentro do feudalismo, mas também relacionada com a ideia de monarquias medievais, né? Agora, formalmente falando, historicamente falando, acho que o pessoal mais das relações internacionais que usam essa divisão, a ciência política também, né? Se estabelece um momento lá por 1600 e pouco, né, o pacto, a paz de Varsóvia, de Westfália, desculpa, né, a paz de Westfália, né, onde existiam alguns conflitos, guerras dentro de países dentro da Europa, ainda monarquias medievais, né, guerra dos 30 anos, guerra dos 80 anos, né, estabelecendo conflitos ali que duravam décadas, né, dentro da Europa. E aí, a partir dessa paz de Westfália, onde, na verdade, é um período mais amplo, um conceito mais geral, que reúne diversos tratados que foram estabelecidos mais ou menos nesse período, né, se reconhece a soberania, então, desses países, né, passa a se chamar, então, de estados-nação, que representam, passa a ter essa correlação entre a unidade de um estado e a cultura, os valores, né, que identificam um grupo que a gente vai chamar de nação.
é a partir daí, 1600 e pouco, onde realmente surgem, né, de maneira mais estável os territórios que a gente conhece até hoje, né, o Reino Unido, a França, os Países Baixos, a Suécia, né, que são alguns dos países que surgem aí nesse período, né, e começa a se ter ideia, então, de soberania nacional, né, de que cada estado se autodetermina. É aí que cai muito a ideia ainda dos impérios antigos, principalmente o Império Romano, né, que vai por água abaixo, porque daí se deixa aquela ideia, né, de que vai ter um império pelo mundo todo com base num valor cristão do cristianismo, né, que o Império Romano iria espalhar pelo mundo todo, e se passa a ter a ideia de que cada grupo, cada povo, cada nação tem os seus valores, a sua cultura, e por isso precisa ter uma organização de um governo, um poder próprio, né, que garanta essa soberania nacional aí para cada estado, né? Agora, dentro da ciência política ou das relações internacionais, se diz que aqui a gente pode começar a falar da nossa noção atual de Estado moderno, né? Por isso tem essa primeira linha ali entre o Estado medieval e o Estado absolutista, porque aqui é que a gente passa a ver o Estado como realmente com esses três elementos de um território bem determinado, um povo com uma ideia de nação, de cultura, né? Um poder, uma soberania, né? Um governo que garanta e defenda essa soberania. Justamente esse momento, essa aceitação dessa noção de um Estado soberano nacional, abre margem, pavimenta, né, constrói as bases para o desenvolvimento, né, das monarquias absolutistas, né, que caracterizam aí o período também chamado de absolutismo. Eu vou depois entrar em alguns detalhes sobre cada uma dessas fases. E aí eu coloco mais uma divisão aqui, porque eu acho que tem muitas discussões, tá? Não vou entrar nelas especificamente, mas, por exemplo, como eu trabalhei um pouco com política econômica, né? E acho que hoje nas discussões políticas que a gente tem em geral no nosso país, tem muito uma ideia, já falei na aula passada, mas nessa de novo, né? Dos liberais aqui no Brasil, defendendo uma ideia de liberalismo, né? Que está muito baseada, acho que, não sei, acho que pouca gente desses liberais aí também realmente estudaram a teoria liberal por trás desse movimento, né, desses valores liberais, mas um dos mais citados, conscientemente ou não, né, mais usado como referência, especialmente dentro da área econômica, é o Adam Smith, né? Então se usa muito a ideia de que o Adam Smith criticaria a noção de Estado, realmente criticou, né, o Estado que ele conhecia na sua época. Eu não vou, como a gente não vai falar aqui, não vamos discutir nesse semestre sobre capitalismo, então não vou trazer a questão de que o Smith é muito influenciado por um cara chamado Bernard de Mandeville, que escreveu uma fábula, né, tipo um poema, uma poesia, falando da fábula das abelhas, eu acho que é esse o nome, se eu não me engano, né, onde ele também inspira o Smith, né, com essa ideia de crítica ao Estado, né, e também à religião, a influência da igreja, né, nas sociedades. Então, eu acho importante fazer esse traço aqui, esse tracejado, para a gente entender, por exemplo, que o Smith está criticando o Estado. Sim, a gente pode já considerar o Estado que o Smith critica um Estado moderno, porque sim, é essa ideia de Estado soberano, né, com fronteiras, com nação muito bem delimitado, mas é um Estado bastante diferente do nosso, porque ele está criticando basicamente, né, essa ideia de um Estado absolutista, né, um Estado monárquico, né, muito voltado para os interesses, né, da família real que governa essas monarquias, né, e ainda uma ideia muito incipiente ainda de coisa pública, né, de república, que passa realmente a aparecer de forma mais sólida a partir, né, das chamadas revoluções liberais, seja americana, a Revolução Francesa, para trazer aqui como exemplos, e que inspiram e servem de base valorativa, teórica aqui, para construir, aí sim, estados que a gente tem mais a ver com o que a gente conhece hoje em dia como Estado, né? Tanto o Estado liberal, numa primeira fase, né, trazendo como valores a ideia de liberdade e de segurança, e depois, né, uma segunda fase aí, que a gente chama de Estado social, onde se acrescenta aí a liberdade e a segurança, as ideias, os valores de equidade e de justiça social. Então a gente vai dar uma passada na aula de hoje um pouco nesse desenvolvimento histórico, tentando trazer alguns conceitos, algumas teorias que nos ajudem a entender esse processo como um todo.
E, obviamente, como o título do tema já diz, a gente vai debater na aula de segunda-feira, né, essas duas versões de Estado moderno, não só moderno, que a gente vai deixar de fora o Estado absolutista, que temos ainda alguns raros exemplos atualmente que a gente pode considerar como Estado absolutista, mas o grosso aí no mundo que a gente vive, se podemos aí dividir as perspectivas de um Estado liberal ou social como as que mais fazem parte da nossa realidade atualmente. E o nosso debate, então, vai focar nessas duas percepções de Estado, um Estado liberal e um Estado social. Mas vamos começar pelo começo, né? E como eu disse, o começo vai voltar lá atrás, né? A Idade da Pedra, o homem da caverna, né? E primeiro eu queria questionar aquela ideia de que uma das etapas do Estado seria a da família. Hoje é muito claro, a gente tem até na nossa Constituição, né, a ideia de que a família é um dos elementos que constituem o Estado, mas, historicamente, a gente pode questionar se realmente essa galera que vivia nas cavernas, os caçadores-coletores, nômades, né, dessa época, realmente começam a gerir essa ideia, essa noção de Estado, a partir de uma ideia de família, porque é bom lembrar, eu não me lembro agora, eu já vi em algum lugar, mas eu confesso que eu esqueci, quando que foi que nós, humanos, descobrimos, entendemos, né, efetivamente o processo da gestação, da gravidez, né, dos seres humanos, das mulheres, né, obviamente. Mas para entender que uma mulher grávida, né, está grávida porque teve, né, algum tempo atrás, uma relação sexual com um homem que a engravidou, né? Nessa idade aqui, nesse período aqui, essas pessoas não tinham essa noção, né? As pessoas se relacionavam sexualmente, né? E depois não acontecia nada, logo depois do ato sexual, né? A pessoa não muda de cor, sei lá, não muda, não aparece um visor ali dizendo que a pessoa está grávida, não tem uma consequência imediata, né? Vai ser depois de algumas semanas que a mulher vai poder, se ela, não sei como é que era na época as condições da mulher também perceber essas pequenas mudanças no seu corpo, quando que ela efetivamente começava a perceber que alguma coisa estranha estava acontecendo, mas certamente demorava um pouco. E essa conexão entre essas duas coisas talvez não tenha sido algo tão óbvio assim para essa galera. Então, acho que a ideia de família tem antropólogos que trabalham com tribos indígenas até hoje. Eu não me lembro qual é o antropólogo, mas eu também li um texto sobre isso que falava. Um antropólogo, acho que é atual, né, visitando uma tribo indígena e perguntava para o índio, né, vem cá, porque essa tribo indígena não tinha, acho que foi até num documentário que tem na Netflix, numa série chamada Explicando, que fala sobre monogamia. Eu recomendo muito, bastante interessante a série. E esse episódio de monogamia é bem legal também. Esse antropólogo vai numa tribo de índio e pergunta porque essa tribo de índio não tem a lógica monogâmica, né? Eles se relacionavam homens com mulheres sem parceiros fixos dentro da tribo. E aí o antropólogo pergunta para o índio, vem cá, como é que vocês sabem quando tem uma criança chorando, quem é que tem que cuidar da criança? Porque vocês não sabem, como vocês não têm relações monogâmicas, vocês não sabem quem é o pai daquela criança, né? A mãe dá para saber, mas quem é o pai não tem como saber. Então como é que você sabe quem é que vai cuidar dessa criança que está chorando quando tem uma criança chorando? E aí diz que o índio, esse olhou para o antropólogo e pensou, vem cá, essa tua pergunta nem faz sentido para mim, né? Porque para mim não deve cuidar da criança que está chorando somente o pai da criança, né? Ou a mãe da criança, né? Cabe à aldeia inteira, à tribo toda, cuidar dessa criança. Essa criança é uma responsabilidade da tribo toda. Tem até um ditado africano que diz que é necessário uma tribo inteira, uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Uma criança não é criada somente pelos seus pais, né? Mesmo no caso de se saber exatamente quem são os seus pais, né? Mas a ideia é de que a criação de uma criança envolve muito mais do que somente a relação com os seus pais e precisa de uma coletividade inteira para educar. Então, acho que nessa época aqui também a gente devia ter uma situação muito parecida. Por isso eu questiono essa ideia de que a família talvez tenha sido o elemento inicial da ideia de Estado, né? Muito provavelmente essa ideia de tribo tem mais a ver, de grupo, de comunidade, né? Que isso certamente fazia parte, tinham grupos, aí depende das versões históricas que a gente utilizar para analisar essa questão. Já vi gente dizendo que era entre 6 e meia dúzia, né? Entre 12 indivíduos em cada grupo, outros dizem que eram grupos um pouco maiores, 20, 30 pessoas que formavam esses grupos humanos, né?
e que andavam por aí caçando frutas e alimentos, caçando, né, animais para comer, coletando frutas e alimentos, encontrando cavernas, abrigos e andando, mudando de um lugar para outro, né, para poder se estabelecer e encontrar esses recursos necessários para a sua sobrevivência. E eu peço que vocês imaginem aqui, se imaginem, né, nessa imagem aqui que eu estou projetando para vocês, né, essas pessoas, então, numa caverna, né, sei lá, umas 10, 20 pessoas em um grupo de vocês, alguns ficam, tem gente também que diz que não existia, né, também depende da perspectiva que a gente usar, mas tem gente que diz que não existia uma divisão de gênero, né, para estabelecer as relações do que cada um fazia, para determinar as atividades que cada um ia fazer nessa época, diz que as mulheres também saíam para caçar, e participavam de todas essas atividades também, mas imaginem vocês, né, independentemente da situação, fazendo parte desse grupo, algumas pessoas ficam na caverna para proteger a caverna, as crianças, o fogo, sei lá, outras pessoas saem para caçar, outros indivíduos, né, desse grupo saem para caçar ou para coletar comida. E imagine que não é que nem hoje, né, eles não tinham um supermercado que garantisse para eles que é só sair lá na rua tal que tem comida, né, lá eles tinham que dar sorte de encontrar uma comida ou de conseguir caçar uma presa, né, para poder se alimentar. Então, certamente, né, muitas vezes, ou dependendo de onde eles estivessem, na maioria das vezes, eles voltavam no final do dia sem nada para essa caverna. E a fome ia se acumulando. Do grupo todo, né, não tem o que comer, temos poucos recursos, iam se acumulando, se acumulando, se acumulando, até que, volta e meia, de vez em quando, um indivíduo ou outra indivíduo desse grupo conseguiam, né? Seja por habilidade, porque a pessoa viu, olha, ali tem um rio, eu acho que ali do rio deve ter uma árvore frutífera, e aí eu vou procurar, eu sou habilidoso, eu já sei, eu tenho um instinto bom aqui, eu consigo achar as frutas, ou eu sou bom na caça, eu sou rápido, eu sou forte, eu sou ágil, eu consigo caçar e levar comida para o meu grupo, pode ser por isso, pode ser, digamos, né, por mérito que a pessoa acha. Mas certamente aconteceu muito também por sorte, né? De uma pessoa encontrar ali uma presa já doente, ferida, morta por outros animais, sem querer escolher um lado e deu sorte que era um lado cheio de árvores frutíferas. Seja por mérito, seja por sorte ou acaso, seja lá o que for, algumas pessoas nesses grupos podem ter acumulado esse mérito, ou essa sorte, ou esse acaso, né, e começaram a se destacar dentro desses grupos, né? Então, uma das teorias mais filosóficas que tenta explicar o surgimento do Estado, alguns relacionam com macho alfa, né, uma ideia mais biológica aí de outras espécies, que tem alguns indivíduos desses grupos que ocupariam naturalmente a posição de líder, né, como a gente pode ver nos nossos parentes mais próximos, os primatas, né, que é onde tem realmente o papel de macho alfas em várias comunidades. Mas não, sem precisar entrar na ideia de macho alfa, né? Independentemente de ser macho, um indivíduo fêmea também, né? Uma mulher de um grupo desse poderia também se destacar. Diz, nossa, a mulher toda vez que sai para caçar consegue trazer comida para a gente, independentemente dessa questão de alfa ou não, né? Alguns indivíduos deveriam se destacar nesses grupos, né? E começar a dizer, nossa, aquele cara é bom, ele me conseguiu comida, ou ele me protegeu de um ataque de um leão, de um urso, né? Ou nos salvou de uma enchente, arrumou uma caverna para a gente. Então, das coisas mais aleatórias, mais diversas, deve ter contribuído para que alguns indivíduos se destacassem e começassem a ocupar papel de destaque nesses grupos, né? É bem possível também que nessa época, imaginem o medo que essa galera tinha da natureza, dos animais, do frio, das chuvas, da seca, né? E quantas explicações místicas, né, que esse pessoal não deve ter inventado para justificar esses fenômenos naturais. Imaginem quantos desses caras não comeram nessas experiências de experimentar frutas e alimentos aí nessas coletas que eles faziam pelos diferentes lugares, plantas venenosas, né, ou alucinógenas, então, sei lá, comer um cogumelo lá, ficar doidão, começa a ver umas coisas, né, começa a dizer, não, eu converso com os deuses, eu vi uma outra realidade, ou misturar o seu sonho mesmo de quando dorme, entender que aquilo são os deuses falando com eles. Então, muito provavelmente, essa mistura de alguns indivíduos ocuparem papel de liderança, com essas questões místicas, sobrenaturais e até alucinações, né, podem ter levado também alguns indivíduos começarem a justificar, né, um pouco dessa liderança ou desse destaque que ocupavam nos seus grupos pelas mais diversas questões sobrenaturais, né?
E imaginem isso, essas pessoas vão se desenvolvendo, esses grupos, né, de humanos vão se desenvolvendo, até que eles começam a se estabelecer. A gente desenvolve a agricultura, a capacidade, né, de cultivar plantas, a gente começa também a aprender a cultivar animais, e a gente passa, a partir disso, a poder se fixar em alguns locais. E aí surgem, né, as primeiras cidades, né, e historicamente a gente conhece, né, as primeiras grandes cidades, lá por 5.000, por aí, né, antes de Cristo. A gente vai ter, tanto ali no Vale do Rio Nilo, no Egito, atualmente, né, esses agrupamentos aí se destacando, tanto também no Vale dos Rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, atualmente no Irã, Iraque, ali, né, na Índia, no Vale do Rio Indo, e na China, no Vale do Rio Amarelo. A gente vai ter, estudamos isso em história, né, o porquê disso, o rio que favorece a fertilização dos solos, o transporte, a locomoção, por várias questões, né, esses vales desses grandes rios contribuíram para o surgimento dessas grandes cidades nesses locais. Especialmente, vamos pegar aqui o Vale do Rio Nilo, né, no Egito, a gente vai perceber, então, surgindo, né, o desenvolvimento dessas sociedades, dessas civilizações, né, até ao ponto de se construir, né, os monumentos que a gente consegue visualizar até hoje, as grandes pirâmides, né, que nos permitem saber hoje que essas sociedades se organizavam de tal forma, né, que cresceram, tinham lá os nomos, né, no Egito Antigo, que eram pequenas cidades, grupos de cidades, né, que daí se reuniram, formaram os reinos do Alto Egito, do Baixo Egito, e até que uma figura lá consegue reunir os reinos do Alto e do Baixo Egito, né, e aí passam a ideia dos faraós do Egito, né, que a gente conhece até hoje. E para essas pessoas se tinha a tradição de enterrar as pessoas em sepulturas, em túmulos que construíam uma espécie de morro, né, de monte de terra em cima, e com base nisso, cada vez mais megalomaníacos esses faraós foram aumentando esses morros até criar a ideia dessas pirâmides gigantescas que sobrevivem até hoje e que não deixam de ser um túmulo, né, um culto a esses faraós, a morte desses faraós, onde eles possam ter as suas imagens preservadas, né, os seus símbolos preservados, e tanto que sobrevivem até os dias de hoje. E nos deixam claro esses símbolos, esses valores dessa época, de que esses faraós, né, eles comodavam, a gente começa aqui a ter, com essas primeiras cidades, o excedente de produção, né, começa a sobrar comida que essas pessoas produzem, e se usa esse excedente de produção, então, para organizar exércitos e grupos de trabalhadores, né, que vão construir, por exemplo, essas pirâmides, ou os exércitos que vão lutar contra os inimigos estrangeiros, ou tentar conquistar novos territórios, né? Tudo isso só é possível a partir da agricultura, da pecuária, desse excedente de produção. E quem é que vai organizar esse excedente de produção? Porque antes cada um produzia a sua comida, comia ali no seu grupo, e agora começa a sobrar nessas sociedades cada vez mais complexas, né? Precisa de uma instituição, né, alguém, algum órgão aí que vai administrar esses excedentes, esses exércitos, né, a produção, a construção desses monumentos, né, e aí a gente começa aqui sim, né, a ter uma ideia de Estado, dessa estrutura burocrática, né, escrita, né, dizem que surgiu para isso, para poder controlar esses estoques, desses excessos de produção, né, e precisa de alguém, então, que defina essa instituição, né, que organiza esse excedente, essas construções, esses exércitos. Então, a gente começa a ter essas figuras dos faraós. E esses faraós se justificam como? Né? Quem é que escolhe esses faraós? É no voto, né, na escolha, de que forma, no mérito, né? Como é que é feita a escolha desses faraós? O que justifica que esses faraós estejam no poder? Né? Dizem, a explicação histórica, que esses grupos no Egito foram se reunindo, eles acreditavam, né, quando eles começaram a se reunir ali no Vale do Nilo, no Baixo Egito, né, perto da foz do Nilo, muitos grupos, apesar de virem de lugares diferentes, acreditavam que eles tinham antecedentes né, comuns, né, antepassados comuns, inclusive antepassados místicos, né? Somos filhos, netos, bisnetos do mesmo Deus, não sei qual, né? Então, a ideia do faraó se justifica, e também na Mesopotâmia, né, a gente vai ver a mesma coisa se reproduzindo, de que esses líderes se justificam a sua ocupação desses locais de poder com base na escolha divina. Eles foram escolhidos pelos deuses, por isso que eles estão lá, tá, pessoal?
E isso é uma ideia importante da gente entender, né? Que a gente tem, então, um grupo, o povão lá, e de repente se destacam algumas pessoas, a gente não tem muita garantia, certeza sobre como que esses processos ocorreram, mas de alguma forma algumas pessoas passaram a ocupar esses papéis de poder, de governo, né, legitimados, justificados pela escolha divina, né? Ou eram representantes, ou eram meio-deuses, ou escolhidos dos deuses, né? Ou deuses, eles próprios encarnados aqui na Terra, né? E por isso se justificava que essas pessoas governassem todos os demais, né? Indo mais para frente, pessoal, a gente começa a ter como esses grupos, essas cidades, né, começam a guerrear entre si, existir competição entre eles, começa a se destacar, né, um grupo, né, uma classe dentro dessas sociedades, que é a classe guerreira, que cada vez mais vai ocupando papel importante dentro dessas sociedades, né? Então é importante, depois, quando a gente for ter a nossa aula sobre democracia, eu vou entrar em maiores detalhes sobre isso, mas para a gente entender a democracia ateniense, né, na Grécia Antiga, é muito importante, é fundamental que a gente entenda o processo de desenvolvimento dessa classe guerreira, né, que é a aristocracia guerreira que governava as cidades-estados gregas, né? Então, como é que se sabia quem participava, né, das questões públicas, políticas, né, nas cidades-estados na Grécia Antiga? Por que vocês tanto já ouviram que na democracia ateniense, por exemplo, as mulheres não participavam, os escravos não participavam, os pobres não participavam e os estrangeiros não participavam? Porque os caras já tão antigos, já tinham esses preconceitos, né? De onde que vem isso? É uma coisa natural, esse preconceito que a gente vê até hoje na nossa sociedade com esses grupos, né? Não, pessoal, tem uma explicação, né, dentro do processo histórico dessas sociedades, de que a guerra, né, passou a ser algo determinante para proteger ou para expandir, né, o espaço territorial dessas sociedades. Então, a classe guerreira passa a ter uma importância fundamental nessas sociedades, né? E aí a classe guerreira, ou seja, aqueles que vão participar, que vão realmente para a luta, né, os guerreiros que vão compor os exércitos dessas cidades, são as pessoas que vão, os indivíduos que efetivamente vão ir lá para o campo de batalha, que vão botar sua vida em risco, que vão correr o risco de morrer para lutar essas guerras, para lutar essas batalhas. E aí, pessoal, os caras entendiam que não fazia sentido, né, na hora de definir, aí, vamos lutar contra quem, como, aonde, de que forma, né? Entendiam que não fazia sentido chamar as mulheres, por exemplo, que não iam para a guerra, né, que ficavam nas cidades, protegendo as cidades, né, cuidando de outras questões nas cidades. Não fazia sentido chamar as mulheres para debater esses temas, porque as mulheres não iam para a guerra, elas não estavam botando o seu na reta, né? Elas não corriam o risco de morrer, pelo menos não no campo de batalha, né? Então não faz sentido chamar a mulher para a guerra, né? Criança também não participa de guerra, então não faz sentido criança participar, né? Estrangeiro não participa de guerra. É perigoso botar um estrangeiro aqui para discutir as coisas com a gente, né? Porque ele pode defender os interesses da outra cidade. Então não faz sentido estrangeiro participar. Quem mais? Escravos não participam, né? Porque pelo menos aqui na Grécia, falando da Grécia, o exército era composto de cidadãos, de pessoas que compunham aquela sociedade, e ainda nesse período aqui a escravidão era muito relacionada a esses processos, ou de dívida, ou de guerra, né? E aí as pessoas acabavam sendo escravizadas para não serem mortas, né? Diferente da escravidão que a gente vai ter aqui no Brasil, muito tempo depois, que tem a ver com uma questão mais comercial, né? Que é uma mão de obra utilizada, né? Nada a ver com guerra, nada a ver com dívida, mas pessoas escravizadas como meio de produção. Era diferente, bastante diferente a lógica da escravidão nessa época. Então, o escravo não faz sentido fazer parte, né? Pelo menos não nas cidades que não tinham exércitos de pessoas escravizadas, ou de mercenários, né? Então participavam dos exércitos, eram cidadãos. E pobres não participavam porque eles já eram elitistas? Não, é porque a gente vai ver na aula de democracia, para participar dessas guerras, era necessário que se tivesse dinheiro para comprar os equipamentos, as armas, o escudo, para manter, às vezes, um cavalo, né, para participar da cavalaria. Então, não era qualquer um que tinha condições de ter os elementos necessários, as ferramentas necessárias para participar da guerra, para fazer parte do exército. Então, esse elitismo, né, na hora de participar das decisões políticas, tem muito a ver com esses processos de guerra. E a Grécia começa com essa aristocracia guerreira comandando nessas cidades-estados, e se justifica, então, quem é que manda nessas cidades? É essa aristocracia, essa classe guerreira que vai à luta
né, que bota a sua vida em risco para proteger a cidade. São essas pessoas que têm poder de voz, que têm lugar de fala, né, se a gente for usar um termo atual, né, que podem falar sobre como que a guerra deve ser ou não, porque os outros que vão ficar em casa, ou que trabalham, que não vão participar da guerra, não tem por que terem voz nesses processos decisórios. Beleza? Depois, pessoal, a gente vai ver, eu vou passar aqui também para o Império Romano, onde a gente vai ter ainda uma segunda etapa, uma continuação daquela ideia das cidades-estados gregas, mas aí com uma lógica mais imperialista, né, de se expandir pelo mundo, uma ideia mais legalista, tentando organizar esse Estado através de leis, dividindo, né, a ideia de público e privado, direito público, direito privado, mas ainda assim, mesmo na época republicana aqui da Roma Antiga, né, o parlamento, o senado romano, ainda era composto basicamente por uma aristocracia muito bem definida, uma pequena elite que dominava a mesma República Romana, né? Então continuava aqui, a gente saiu lá de um grupo, né, na antiguidade, no Egito, Mesopotâmia, né, os faraós, os imperadores, os reis escolhidos pelos deuses. A gente entra numa fase onde essa elite que governa os estados vai ter muita ligação com a luta, com a guerra, né, com essa classe guerreira. E depois a gente entra numa fase onde a gente tem aqui, voltando para a Grécia Antiga, né, saindo de Roma, voltando para a Grécia, a gente tem um cara aqui que a gente já viu, Platão, que ele vai, é um dos exemplos, né, o Nietzsche usa muito o Crepúsculo dos Ídolos, né, no livro do Nietzsche, onde ele trata isso, ele faz uma crítica muito forte a Platão, dizendo que Platão era um fraco, era um bosta na sociedade onde ele vivia, era um cuzão que ficava em casa, não sabia, não era um bom guerreiro, era né, não servia para isso. Sócrates também, né, na sua escolha de mendicância, né, no mundo, escolheu viver uma vida como um mendigo. Platão já era mais rico, mas também não era alguém que se destacava, nem por ser um guerreiro, e nem pela sua capacidade oratória, né, na Ágora, né, grega, lá em Atenas, tinha os seus oradores que se destacavam e conseguiam conquistar os votos, né, na Ágora e fazer a sua perspectiva prevalecer sobre as demais. Platão, de acordo com Nietzsche, começa a criar, defender essa lógica do mundo das ideias, né, de dois mundos, porque o mundo real não era muito favorável para Platão. Platão não se dava muito bem no mundo real, ele não era uma liderança, ele não se destacava no mundo real, então ele se fecha, né, vai para um lugar lá com um monte de gurizinho novinho, estudar e vai criar ideias de o que é o mundo ideal, como é que a sociedade ideal deve ser. E Platão, no seu livro A República, ele vai explicar como é que a cidade-estado ideal deve ser constituída. E para explicar isso, ele vai dizer que existem diferentes pessoas que compõem, né, uma sociedade. Algumas pessoas, né, são guiadas, né, tomam suas decisões prioritariamente, né, prevalentemente com base no baixo ventre, né, na virilha, aqui na região da virilha, com base nos seus apetites, nos seus desejos mais naturais, assim, né, mais selvagens. Então, aquela pessoa que tem fome e quer comer, que tem sede, quer beber, tem sono, quer dormir, tem tesão, quer transar, e a pessoa só faz o que dá vontade de fazer, e o sentimento que ela tem, ela atende a esse desejo, esse sentimento, e essa pessoa ela é guiada, então, pela faculdade apetitiva, pelos seus desejos, que Platão dizia que se localizava na região da virilha do baixo ventre. Outras pessoas, um segundo grupo de pessoas, Platão vai dizer que é guiado pela faculdade irascível. E daí seria uma forma de reação a esses desejos, né, da faculdade apetitiva. Né? É a pessoa que tem medo e reage a esse medo através da raiva, da luta, né? E essa faculdade irascível está localizada no peito, né? Então é uma segunda etapa, né? Um segundo nível aqui de faculdade humana. Algumas pessoas não só são guiadas pelo desejo, mas também reagem a esses desejos, né? De alguma forma, e essas pessoas acabam então tendo essa postura muito reativa a esses desejos, a esses estímulos naturais que guiam os humanos do primeiro nível. E tem um terceiro nível de seres humanos, né, que são guiados pela faculdade racional, que usam a parte da cabeça, do cérebro, da mente, para organizar suas ideias. Então, uma pessoa que tem fome, mas consegue entender, né, a primeira pessoa que tem fome, ela tenta comer, né, a apetitiva, ela vai procurar comida e tentar comer, beleza. A irascível, quando tem fome, ela vai dizer, nossa, eu estou com fome, eu estou vendo a outra pessoa aqui
comendo, então eu vou dar um pau nessa pessoa para roubar, vou bater nela para roubar a comida dela e matar a minha vontade, vou me guiar pela faculdade irracível. A terceira pessoa, o terceiro tipo de pessoa, consegue usar a razão, o cérebro, para dizer, não é certo eu roubar, bater na pessoa para roubar a comida, eu posso conversar com ela, eu posso pedir para ela, eu posso trabalhar para juntar dinheiro e comprar comida para mim, então eu consigo usar a razão para não me deixar levar nem pelos meus apetites, nem pelas minhas reações mais selvagens. E o Platão vai dizer que para cada um desses tipos de pessoas, cada uma dessas pessoas deve ocupar um espaço específico dentro da sociedade, dessa cidade ideal que Platão propõe na República. Ele vai dizer que quem é guiado pela faculdade apetitiva deve ser comerciante, porque a pessoa é boa para trabalhar, para produzir, a pessoa quer comer, então vai lá, vai capinar um lote, vai trabalhar e vai ser guiada pelo seu desejo apetitivo, né? Os irracíveis, né, as pessoas que guiadas aí pela raiva, pela luta, pela briga, devem compor os exércitos das cidades, devem ser guerreiros, porque essas pessoas são boas para ir para a guerra, porque elas lutam. Agora, quem deve governar a cidade não deve mais ser essa aristocracia guerreira que até então dominava as cidades-estados na Grécia. Platão vai dizer que não. Tem um terceiro grupo de pessoas que deve governar, que são as pessoas que se guiam, que se organizam com base na sua faculdade racional. São as pessoas que usam a razão para decidir o que é certo, o que é o melhor a fazer. E essas pessoas é que devem governar as cidades, né? Os governantes, então, devem ser os reis filósofos, como Platão dizia. Pessoas capazes de usar o cérebro, a razão, a mente, né, para escolherem os melhores caminhos para a cidade. Então vejam que a gente tinha lá uma galera que começou a justificar alguns líderes com base na escolha divina, depois a guerra começa a justificar que uma aristocracia, uma classe guerreira começa a comandar essas sociedades, aí surge uma turma dizendo, não, peraí, não devem ser os guerreiros, eles não são os melhores governantes, tem que ser, né, os filósofos, né, as pessoas racionais, que devem ter uma outra classe de pessoas que devem governar essas cidades, né? E essa lógica, então, prevalece, né, durante a antiguidade, né, durante algum período. A Grécia, a gente vai falar mais sobre detalhes da Grécia antiga, especialmente de Atenas, na nossa aula sobre democracia, mas passando aí depois pelo período do Império Romano, que entra em decadência, entrando na Idade Média, né, quando vai se desfazendo o Império Romano pela Europa, todo esse desmembramento do Império Romano vai fazendo com que surjam organizações locais restritas de poder e de organização social, econômica, né, ao longo de toda a Europa. E aí esses grupos, bem localizados, bem territorialmente definidos, né, vão se organizando ali para produzir sua comida, para gerir seus recursos, para se defender, para, né, cobrar seus impostos. E a gente vai chamar essas organizações locais de feudos, certo? E vamos começar a entrar aqui, então, no nosso período do feudalismo, onde a gente vai ter uma subdivisão, né, territorial dessas esferas de poder ao longo, especialmente, da Europa. A classe dos senhores feudais, que vão organizar esses espaços, essas subdivisões territoriais, vão ser as referências dentro de cada feudo, né? E a gente vai criar, dentro do feudalismo, uma estrutura, né, onde a gente vai ter na linha mais baixa, ali, mais inferior, os servos, os trabalhadores, né? Uma segunda camada de nobres e guerreiros, lembrando lá muito parecido com o que Platão propunha na República, né? Uma terceira classe do clero, que a gente vai trazer aquela ideia lá dos faraós, né, dos religiosos, a classe religiosa, que começa a ocupar esse papel, vindo lá também um pouco do judaísmo, mas depois, especialmente, fruto do crescimento do cristianismo, né, ao longo de toda a Europa, junto com o Império Romano. E aqui uma quarta camada, né, a ideia do senhor feudal, né, que vai ser o líder local desses feudos. Mas, como a gente viu também, nesse período, no começo, meio da Idade Média, esses feudos vão se organizar ainda em reinos, né, onde a gente vai ter uma monarquia, vamos ter reis, né, em muitos dos casos, só que esses reis, o poder deles é meio limitado, porque quem manda na prática, quem define as coisas na prática, é o senhor feudal, porque o rei depende muito, né, dessa dimensão mais local aí dos feudos para poder se organizar, porque a produção econômica das comidas, dos materiais, das matérias-primas era feita nos feudos. A coleta de impostos, né, para bancar os castelos, os exércitos, eram feita nos feudos. Então os reis, nesse começo e meio da Idade Média, dependiam muito dos senhores feudais. Então existia,
né? O poder não era muito concentrado nos reis nessas monarquias medievais iniciais, e era, sim, muito compartilhado com essa figura dos senhores feudais. Com a paz de Westfália, né, com a ideia de estados-nação e de que um país tem uma identidade cultural, não é cada feudo que se define, não, todos esses feudos aqui fazem parte do reino da França, e a gente tem uma cultura em comum, tem uma nação, uma ideia de nação em comum, então precisamos de um líder que represente essa nação e que concentre a organização administrativa, né, de toda essa sociedade. Aí a gente começa a criar as bases para o período do absolutismo, onde aquelas monarquias medievais vão se transformar em monarquias absolutistas, porque o poder que antes era dividido com os senhores feudais vai se concentrar agora na figura dos soberanos, dos reis, das rainhas, né? Porque eles vão concentrar poder, recursos, né, na figura deles, por causa dessa ideia de Estado soberano, e aí com base nesses recursos vão conseguir desenvolver estados permanentes através de um sistema centralizado de tributos, né, de cobrança de impostos, vão começar a estabelecer relações diplomáticas com outros estados-nação, né, e também vão adotar uma política econômica mercantilista, né, de tentar explorar recursos naturais e expandir suas fronteiras para utilizar esses recursos naturais, concentrando, né, a organização econômica também na figura do Estado, aqui do soberano. Aqui está a imagem do rei Luís XIV da França, que é sempre tida como o grande símbolo do absolutismo, né? Governou a França lá de 1600 e pouco, até começo de 1700, se eu não me engano, né? E é o chamado Rei Sol, é o grande símbolo de absolutismo, e tem a famosa frase que ele diz que o Estado sou eu, né? Então o Estado não é as suas instituições, não são as diferentes estruturas que organizam esse Estado, não é o exército, não é a cobrança de impostos, não é nenhuma das outras classes que compõem essa sociedade. O Estado é a figura do rei soberano, né? Tudo se concentra nele, né? Por isso, o canal lá que eu tô, do YouTube, que eu estou usando para colocar os nossos vídeos das nossas aulas, se chama O Estado é Nós, né? Porque uma paródia aí com relação a essa frase do Luís XIV que diz que o Estado é ele, né? Depois a gente vai ver que a partir do absolutismo a gente vai começar a desenvolver uma ideia onde o Estado passa a ser outra coisa bastante diferente do que só essa figura do rei soberano. E para explicar essa transição eu vou usar aqui inicialmente os três famosos autores contratualistas, começando aqui pelo inglês Thomas Hobbes, no seu livro O Leviatã, né? Ele vai tentar explicar e justificar o poder do Estado, a necessidade da existência de um Estado forte, né, que defenda os interesses da sociedade. E aqui eu vou começar a explicar, então, para vocês as perguntas iniciais que eu apresentei para vocês lá no começo da aula, né? Por quê? Porque o Hobbes vai usar uma figura, uma ficção, para tentar explicar a necessidade desse Estado. Primeiro, para entender o Hobbes, tem que entender que ele diz na sua autobiografia, Hobbes disse o seguinte, que a mãe dele, quando o pariu, deu luz a gêmeos. Só que Hobbes não tem um irmão gêmeo, né? E por que ele falou isso? Ele disse porque a minha mãe pariu a mim e ao medo, né? Nessa época do nascimento de Hobbes, a Inglaterra estava sendo ameaçada de uma invasão espanhola pela armada espanhola, os navios espanhóis cercando a Inglaterra. E parece que até o trabalho de parto da mãe do Hobbes foi acelerado, ele nasceu antes da hora, né, por causa desse medo, dessa confusão, esse pavor que se tinha dessa invasão espanhola. E aí por isso ele diz que desde o seu nascimento ele já nasce numa situação de medo, ele vive ao longo da sua vida a guerra civil na Inglaterra, vendo muita desgraça. Por isso que eu falava para vocês da morte violenta em todas as perguntas, porque a grande questão do Hobbes, o grande medo do Hobbes era a morte violenta. Tá? Por isso que em todas as perguntas estava ali, o que vocês preferem, a morte violenta? E morte violenta nessa época, 1500, 1600, pessoal, né? É morte violenta, é morrer no machadinho, o cara invadindo tua casa, não é te dar um tiro na cabeça, que nem o colega perguntou lá. Isso é muito piedoso, né? A galera morria sentindo dor, né? Começando, que nem eu aqui, cortando meu dedo e até matar a pessoa. Tá? Então, morte violenta é morte violenta mesmo. E o Hobbes via essa confusão na Inglaterra, guerra civil, né? O pessoal discutindo que tipo de governo que a Inglaterra devia adotar, se saia da monarquia para a república, tinha toda essa questão acontecendo na Inglaterra. E o Hobbes, para explicar a tese dele, que ele vai defender a manutenção do Estado, a importância do papel de um Estado forte, né, ele vai usar a figura de uma ficção de dizer, olha, para entender por que a gente precisa do Estado, imaginem
como é que a vida era antes de existir Estado, antes de existir governo, antes da sociedade se organizar de alguma forma e criar regras de convívio, como é que era a vida na natureza, sem Estado. Né? Ele vai chamar esse local aí onde não tem Estado de estado de natureza. Né? Eu tenho a impressão que quando se fala de estado de natureza, muita gente imagina aquela tela do Windows antiga que tinha, que é umas colinas assim, verdes, com as árvores, o céu azul, umas borboletas voando, tipo um ambiente Teletubbies, assim, sabe? Vazio, só tem eu lá pelado, correndo no gramado, né? Não tem mais ninguém. Esse é o estado de natureza, uma pessoa sozinha no mundo junto com a natureza. Mas não é assim o estado de natureza do Hobbes. Tá? No estado de natureza do Hobbes tinha muita gente, tinha uma galera. E eu vou usar aqui, como eu já admiti aqui, que eu sou meio fã do professor Clóvis de Barros Filho, vou usar um exemplo dele, vou fazendo umas adaptações, que o professor Clóvis usa numa das suas aulas para explicar o estado de natureza do Hobbes. Então, imaginem vocês, tá? Se eu fosse usar para os nossos dias de hoje, para vocês imaginarem o que é um estado de natureza. Imagine que eu saio agora na rua, né? Estou na rua, saio de casa, começo a andar aqui na rua, passo aqui, tem um restaurantezinho aqui, um armazenzinho, tem perto da minha casa, eu vejo uns caras lá comendo uma feijoada. Tem 3 caras sentados na mesa do restaurante, lá do botequinho, comendo uma feijoada. E como eu estou no estado de natureza, não tem lei, não tem regra nenhuma, não tem nenhuma lógica que organize a relação entre as pessoas, eu olho para aquela feijoada dos caras, acho boa, vejo que os caras são tudo magrinho, fraquinho, que eu me garanto, eu acho que eu bato nos 3 e vou lá, sento a porrada nos 3 e roubo a feijoada deles. Né? Como eu sou mais forte, a lei da natureza, que é o que manda no estado de natureza, a lei do mais forte, eu bato nos 3, boto os 3 para correr, sento lá na mesa e encho o bucho para a feijoada dos caras, roubo a feijoada deles, o dono do restaurante não vai falar nada, não vai vir nenhuma polícia, os caras não têm para quem reclamar, porque não tem nem lei que diz que o que eu fiz está errado. Porque o que vale é a lei do mais forte, eu sou mais forte, os caras são mais fracos, foda-se os mais fracos. Eu ganhei porque eu sou mais forte. Tá? Começou assim o estado de natureza, enchi o bucho de feijoada. Saí do restaurante, que eu comi toda a feijoada dos caras, segui andando e encontrei um barzinho na esquina, um boteco, e vi mais 3 caras tomando uma cerveja bem gelada, assim, mas trincando de gelada, assim, sabe aquele garrafa que tem a camada assim, de gelo em volta. Eu digo, nossa, gente, depois dessa feijoada aqui, imagina uma cervejinha, vai fazer essa feijoada descer, que é uma maravilha. Esses 3 abobados aqui tomando essa cerveja são também magrinho, fraquinho, eu me garanto os 3, sento o pau nos 3 e boto eles para correr. E mato um no meio do caminho, porque não tem problema matar o cara também, né? Não cometi crime nenhum matando ninguém, e sento lá e encho a cara tomando a cerveja dos caras. Né? Então já tô com o bucho cheio, já tô bebaço de cerveja. E aí eu saio do boteco, vou andando e vejo uma mina passando na esquina e digo, nossa, que mina, como é que é o professor Clóvis fala, com uma topografia atraente, desejável, uma coisa assim, acho que tá uma forma de dizer que mina gostosa, bonita, sei lá, uma coisa assim, nossa, me despertou o desejo sexual essa mina. Vocês acham que eu vou ir lá conversar com ela e pagar um drink, chamar ela para dar uma volta, para ir no cinema, para tentar convencer? Nada, velho. Vou pegar pelo cabelo, né, dar uma porrada na cabeça dela para dar uma desmaiada, pegar pelo cabelo, levar para o primeiro canto que eu achar e estuprar essa mulher para satisfazer o meu desejo sexual do jeito que eu quiser, e não tem crime nenhum cometido, não tem nada de saio dali, encontro outra, dou porrada, levo para um canto, estupro a outra também. Se eu quiser, encontro um cara, dou uma porrada no cara, estupro o cara e também me relaciono, satisfaço todos os meus desejos sexuais do jeito que eu quiser, sem dever nada para ninguém. Se eu tiver força para fazer valer a satisfação dos meus desejos, é isso que interessa no estado de natureza. Quando eu falo isso nas minhas aulas, lá, especialmente introdução à ciência política, sempre tem uns malandros, né? Geralmente no fundo da aula, dizendo, nossa, esse estado de natureza é massa, hein? Gostei desse estado de natureza, aí dá para comer feijoada a hora que quiser, beber cerveja a hora que quiser, transar com quem eu quiser, estou gostando desse estado de natureza. Aí eu digo, pois é, mas aí tem uma coisa, né? Depois de tanta comida, tanta bebida e tanta trepada, uma hora o cara cansa. Todo mundo cansa, precisa dar uma descansada, né? Depois de tanto agito. Aí, eu, depois de toda essa função, digo, olha, agora é final da tarde, vou dar uma descansada, acho uma arvorezinha ali com uma sombra e deito embaixo da água, vou tirar um cochilo. E tô lá de boa, tirando o meu cochilo, quando passa um cara mais forte que eu, maior do que eu.
e me olha e diz, nossa, o Maurício tem uma topografia atraente também, achei ele gostosinho, olha ali, me interessa, eu gostei da coisa. Aí o cara me dá uma cutucada, dá uma chutada e me diz, ô Maurício, acorda aí, cara. Aí eu digo, não, velho, tô dormindo aqui, tô na minha hora de descanso, já fiz muita coisa, me deixa dormir. Cara, desculpa, Maurício, mas a gente está no estado de natureza. Né? Aqui não tem lei do silêncio, hora do descanso, não tem isso de querer descansar embaixo da árvore. Eu te vi, gostei de ti e te quero, vou te usar. Né? E eu não tenho muito o que fazer. Né? Se o cara for mais forte do que eu, é a força dele que manda. Né? E aí o cara pode me estuprar também, me matar, roubar tudo que for meu, porque se ele é mais forte do que eu, o que manda no estado de natureza é a lei do mais forte. E aí eu me fu, como dizem por aí, né? Me dei mal. Me dei bem no começo, teoricamente, me dei mal no final. Mesmo assim, aí eu digo, agora não tá mais tão legal esse estado de natureza, né? Mas sempre tem um que diz, não, professor, mesmo assim eu me garanto que eu sou foda, eu sou forte, não vai ter ninguém mais forte do que eu me garanto. É mesmo, tem certeza, cara? Primeiro, assim, tu sabe que se tu te garante, quer dizer que tu não é mais uma criança pequena, que nem meu filho lá de 1 ano e pouco, né? Porque para se garantir, tu tem que saber que meu filho mal sabe caminhar. Então tem que saber caminhar, tem que saber brigar, tem que ter uma estrutura corporal mínima aí para poder te defender na porrada dos outros. Então todo mundo, para poder se garantir na porrada com os outros, precisou passar por um período de infância onde é impossível de se garantir na porrada com os outros. E no estado de natureza não tem essa de ser criança, velho. Não tem limite. Nasceu, tá no mundo pra porrada, véio, vai te defender. Não tem nenhuma lei que proteja as crianças. Né? Mas o cara vai dizer, não, mas eu já cheguei aqui, foda-se, já passei pela fase de criança, mesmo assim eu continuo. Tá, mas uma hora tu vai ficar velho. Né? E velho não é muito bom de se defender na porrada. Né? Quando tiver com 80, 90 anos, acho que tu, por mais que hoje tu talvez te ache muito bom de briga, depois de velho tu não vai mais ser. O cara diz, não, mas foda-se, eu morro cedo, não tem problema, né? Mas enquanto eu for forte eu me garanto. Eu digo, cara, mas mesmo assim não. Porque quando eu tiver, mesmo que eu fosse o cara mais forte do mundo, né? Disparado, assim, 10 vezes mais do que o segundo lugar, eu estivesse lá embaixo da árvore, depois de tanto roubar cerveja, tanto roubar feijoada, tanto estuprar os outros nesse mundo, uma hora a galera ia ficar puta comigo e se juntar. E juntar uma galera, se 10 não fosse suficiente, eles iam juntar 100 e iam me pegar de bandão, de grupo, de galera, e iam me dar um pau, e iam me matar, e me roubar minhas coisas, me estuprar, sei lá. Então, tipo, com base nisso, né, nesse cenário todo é que o Hobbes vai dizer o seguinte, no estado de natureza, que não é aquele mundo do Teletubbies, tudo verde, o pessoal correndo pelado, mas é esse cenário da galera se matando, se estuprando, se roubando, Hobbes vai dizer que no estado de natureza existe uma eterna luta de todos contra todos. Né? O homem é o próprio mal dele mesmo. Né? As pessoas, o ser humano é que cria o seu próprio mal, que cria os seus próprios problemas, porque o homem é o lobo do homem. Né? Algumas das frases aí clássicas do Hobbes. E qual é a solução para isso, o Hobbes vai dizer? É o tal do contrato social. É cada um desses indivíduos que compõem essa sociedade, para não morrerem violentamente, que nem aconteceria com todo mundo, né, ou com quase todo mundo no estado de natureza, cada indivíduo, então, transfere parte dessa liberdade que eu tenho de roubar a feijoada, a cerveja, estuprar as pessoas. Eu digo, não vou mais poder roubar a feijoada, a cerveja, estuprar os outros. Agora vai ter regra, né? Eu vou ter que respeitar a liberdade, a vida, o patrimônio dos outros. Né? Vou ter que respeitar os outros, né? E vou, portanto, abrir mão dessa liberdade total que eu tinha no estado de natureza e vou transferir parte dessa minha liberdade para o Estado. E esse Estado vai ter só uma função, que é garantir a segurança das pessoas. Garantir que as pessoas não vão ter uma morte violenta. O Hobbes ainda vai dizer que garantir que as pessoas possam dormir de porta aberta. Essa é a ideia do Hobbes. Essa é a única função do Estado. Só para isso que serve o Estado. Não tem que fazer mais nada o Estado, tem que garantir a segurança, garantir que a gente não vai morrer de forma violenta. E eu acho, pessoal, que vocês mostraram, agora em 2020, que Hobbes, lá em 1650, estava certo. Né? Vocês, em quase todos os exemplos que eu citei, olha que eu botei coisas importantes, né? Botei lá educação, saúde, liberdade, trabalho, bens materiais, em quase todas aquelas situações, vocês disseram que preferiam perder qualquer outra coisa do que ter uma morte violenta. Esse é o medo do Hobbes, é isso que o Hobbes está tentando evitar, a morte violenta. E parece que vocês concordaram com ele, de que a morte violenta é uma das piores coisas que a gente pode imaginar. Para que esse Estado possa garantir essa segurança, o Hobbes vai dizer que o poder dele, do soberano que vai ocupar esse Estado, tem que ser ilimitado.
Não pode ter um parlamento que questione as suas decisões, não pode ter uma constituição, regras, leis que vão criar limites para esse poder do Estado, porque ele vai ter que competir com outras forças, com outros grupos, pessoas muito poderosas. Então, para esse Estado poder impor as suas regras, né, para poder garantir a segurança das pessoas, ele vai ter que ter um poder ilimitado, vai ser um poder central, tem que centralizar todo o poder numa pessoa só, de preferência, né? Vai concentrar todo esse poder. Então, no fundo, o que o Hobbes está dizendo? Hobbes está dizendo, olha, sabe aquela monarquia absolutista que está todo mundo reclamando aqui na Inglaterra, que o rei concentra o poder, e a Europa, está todo mundo falando da gente parar com isso, porque isso é antigo, não funciona? Hobbes vai dizer, olha, a gente tem que manter isso aí, como está. Mantém a monarquia absolutista, ela está certa, porque só a monarquia absolutista consegue garantir a segurança das pessoas, né? Então, vamos justificar, o Hobbes começa a justificar a existência de um Estado, e especificamente um Estado forte, né, centralizado, com poderes ilimitados, um Estado com poder absoluto, né, só que ele vai fazer isso numa lógica um pouquinho diferente do que estava acontecendo com esses reis absolutistas da sua época. Porque os reis absolutistas da sua época, até acho que o Hobbes faz isso meio que sem querer, porque o Hobbes ele justifica, né, a escolha do rei com base na escolha divina, ele é bastante religioso, traz questões aí religiosas na sua obra, mas, né, a consequência da sua obra acaba sendo o quê? Né, dizer que a justificativa para uma pessoa ocupar o lugar de rei, de monarca, não é mais a escolha divina, mas sim o interesse, a vontade, né, o melhor resultado para os indivíduos dessa sociedade que não vão ter essa morte violenta. Então não é porque Deus quis que a gente deve aceitar um Estado centralizado e forte, né, uma monarquia absolutista. A gente deve aceitar esse Estado, por pior que seja esse rei, ele diz que é melhor do que o Estado de natureza, mas não é porque Deus escolheu ele, e sim porque cada um de nós entende racionalmente que é melhor ter esse Estado forte defendendo a gente, nos garantindo a segurança, garantindo que a gente não vai ter uma morte violenta. Beleza? Então, essa mudança de Hobbes é muito importante da gente entender, que ele passa a justificar o poder do soberano, né, com base numa lógica, né, individualista de cada um de nós. Né? O interesse individual é que justifica a escolha do governante, do soberano, e não mais a escolha divina. Seguindo a lógica do Hobbes, né, vai ter também um outro inglês chamado John Locke, um pouquinho depois do Hobbes, em 1600, começo de 1700, que vai, também um contratualista, vai usar uma lógica muito parecida para explicar a importância de um Estado. Né? O Locke vai também usar as mesmas figuras do Estado de natureza, né, que o Hobbes usou, só que o estado de natureza do Locke não é tão ruim assim. O Locke vai dizer, olha, as pessoas no estado de natureza vivem livres, em paz, né? Não é uma maravilha, mas também não é aquela coisa terrível do Hobbes. Né? Ele vai discordar do Hobbes, vai dizer, olha, que quando não tinha governo, as coisas não eram tão ruins assim. Né? Por quê? Porque, de acordo com Locke, as pessoas já naturalmente, né, respeitariam os chamados direitos naturais. Né? O que seriam os direitos naturais? O direito que cada um de nós tem à vida, à liberdade e à propriedade. Ele vai dizer que não necessariamente a gente vai efetivamente respeitar, mas que a gente tem essa ideia, tem essa noção. Esse é um direito, né, natural, tem a ver com o justnaturalismo, a ideia de que existem regras, né, justiças que vêm da natureza, né, lógicas de justiça que vêm da natureza, e que nós, seres humanos, teríamos uma ideia disso. Então o estado de natureza não seria tão ruim, as pessoas não estariam se matando o tempo todo, não, porque, regra geral, as pessoas se respeitariam, nem sempre, e quando isso acontecesse, das pessoas não se respeitarem, aí as pessoas teriam que resolver essas injustiças elas próprias, porque no estado de natureza não tem lei, não tem polícia, não tem juiz, então cada um de nós teria que ir lá prender a pessoa, pegar a pessoa que roubou a nossa coisa, prender ela em algum lugar, pegar a nossa coisa de volta, né? E isso é um inconveniente que o Locke vai dizer que o estado de natureza traz. Né? Não é aquela coisa bizarra do estado de natureza do Hobbes, mas o estado de natureza do Locke tem alguns inconvenientes que a gente tem que fazer esse papel de polícia, esse papel de justiça, né? De julgar as pessoas, decidir o que é certo e o que é errado. E seria melhor que a gente transferisse esse papel de polícia e de justiça para um terceiro, que não fosse cada um que fizesse isso com base nas suas ideias. E ao fazer isso, então, ao defender essa ideia, Locke também vai defender a ideia da necessidade de um Estado, tá? Com menos radicalismo do que o Hobbes, que diz que a gente deve aceitar, por pior que seja o rei, o governante. O Locke vai dizer, não é qualquer governante que a gente deve aceitar,
E esse governante não deve ter um poder absoluto e ilimitado, que nem o Hobbes defendia, né? Esse governo tem que ter limites. E o que vai oferecer limites para esse governo? Leis escritas, como uma Constituição, e também a figura de um outro poder, né? O poder legislativo, um parlamento que crie essas leis, que estabeleça quais são as leis que esse governante vai ter que respeitar. E qual é a função do Estado para o Locke? A função do Estado para o Locke não é garantir somente a segurança e garantir que as pessoas não vão morrer de morte violenta, mas sim defender os direitos naturais dos indivíduos, de defender a vida de cada um, a liberdade de cada um e a propriedade de cada um. Se o governo não fizer isso direito, o povo tem o direito de se rebelar contra esse governo, retirar quem está no poder, botar outra pessoa no poder. É inclusive com base nisso que o Locke vai defender a ideia, né, a armamentista, de que as pessoas, a sociedade tem que ser armada, tem que ter armas, para quando quiser derrubar um governo, ter os meios para isso. Lembrando, pessoal, que naquela época, nessa época de Locke, a arma é uma pistolinha, né, o negócio não tinha canhão, jato, porta-aviões, mísseis, né, não era assim os exércitos da época. Né? Por isso, na época, fazia mais sentido a gente entender que o povo, a sociedade vai se defender contra um Estado autoritário, ditatorial, usando armas, cada um tendo a sua pistolinha contra o exército do Estado, que também só tem pistolinha. Até pode fazer sentido essa lógica do direito à arma, né? Direito natural à arma, que inclusive está na Constituição norte-americana, na sua segunda emenda, se não me engano. Tá? Vem daí o armamentismo norte-americano, vem do Locke, dessa ideia do povo poder se rebelar contra os governos, poder derrubar um governante quando esse não garantir os direitos naturais. Agora, só porque a gente, né, atualmente, a gente tem propostas parecidas. Hein? Nosso presidente falou na reunião ministerial, que tem voltado à tona várias vezes, que ele defende que o povo tem o direito de andar armado para se rebelar contra um governante autoritário. Só não sei se como é que o povo, com seu 38, até com a sua metralhadora, sei lá, se vão liberar metralhadora para a galera, fuzil para a galera, como é que a galera vai se defender com fuzil, metralhadora 38, quando a força, o exército estatal vier com tanque, né, jato, atirando míssil na tua casa? Eu acho que hoje em dia não faz mais muito sentido essa ideia de que os indivíduos formem milícias armadas, organizadas, né, para lutar contra o poder do Estado. Né? Então, só para deixar essa provocação para vocês, outra hora a gente conversa mais sobre essa questão armamentista. Então, o Locke ainda vai nos dizer que todos os indivíduos numa sociedade são iguais e devem poder agir livremente. O Locke é considerado o pai do liberalismo, né? Ele defende a liberdade ali como um dos direitos naturais. Só que esse liberalismo vem com condicionantes sempre com Locke. Né? Então, todo mundo pode agir livremente, desde que não prejudique o outro. E ele vai trazer uma teoria bastante importante aqui para a gente entender o final da nossa aula de hoje, que é a teoria da propriedade-trabalho. O Locke vai dizer que quando uma pessoa trabalha em alguma coisa, né, se eu pego, sei lá, um papel e escrevo nesse papel, mesmo que aquele papel não fosse meu, ele passa a ser meu porque eu trabalhei esse papel, e aquele papel escrito, então, passa a ser da minha propriedade porque eu coloquei naquele papel meu trabalho. Né? O exemplo mais clássico dele é falando sobre a terra. Lembrando que, né, os ingleses estão indo lá para os Estados Unidos, colonizando os Estados Unidos, que já tinham os seus nativos, né, suas sociedades indígenas norte-americanas, e o Locke está ajudando a justificar por que os ingleses colonizando os Estados Unidos podem dizer que aquela terra é deles e não dos índios, né, nativos norte-americanos. E ele vai tentar justificar isso dizendo, olha, através dessa teoria propriedade-trabalho, os índios não trabalhavam na sua terra, não cultivavam a terra, não plantavam, não cercavam essa terra. Então, os ingleses colonizadores que chegam lá, de acordo com essa teoria do Locke, passam a ter direito à propriedade sobre essa terra, porque eles sim trabalharam naquela terra. Também aqui tem uma condicionante, desde que não cause prejuízo aos demais, e o Locke é explícito ao dizer que todo mundo pode pegar uma terra, se não tiver dono, né, pode pegar essa terra para si, desde que exista ainda terra na mesma quantidade e na mesma qualidade para todos os demais. Então, nesse aspecto, Locke é parceiro do Boulos aqui, né? Quase o cara da reforma agrária, MST aqui, querendo garantir que todo mundo tenha direito à terra, e terra em quantidade, tamanho da terra que vocês vão ocupar, e qualidade. Não adianta botar cara a ter terra, sei lá, no deserto do Saara, no Alasca, não. Tem que ser terra boa para plantar, para viver, que tenha água, sabe? Então, todo mundo tem que ter um espaço de terra digno e com qualidade para poder sobreviver. E essa teoria da propriedade de trabalho justifica o seguinte:
nos direitos naturais, eu sou dono de mim mesmo, da minha vida, da minha liberdade, e quando eu trabalho em alguma coisa, na terra, na folha de papel, eu transfiro essa propriedade que eu tenho sobre mim, sobre o meu corpo, para essas coisas onde eu trabalho. Então essas coisas passam a ser o meu direito natural de propriedade, passam a ser minhas por direito natural. E direito natural, pessoal, quer dizer que existe antes de existir Estado, né? A gente só vai criar o Estado para organizar, para proteger esses direitos e para fazer essas funções aí administrativas, burocráticas por nós, para a gente evitar os inconvenientes do estado de natureza. Depois do Locke vai vir esse cara bonito, né, com esse nome em francês, Jean-Jacques Rousseau, um cara, eu acho que ele casou com umas 2, 3 mulheres, não sei quantos anos mais velha que ele, tinha amante, as mulheres eram todas ricas também, ele pegava a grana da mulher, então mudava para outra, abandonava a mulher e trocava por outra. Foi um cara que escreveu um livro sobre educação, sobre aprendizado. Ele teve 5 filhos, mas jogou os 5 filhos num orfanato. Então é uma figura interessante de ver. E uma coisa interessante também para ilustrar a figura do Jean-Jacques Rousseau é que na sua época teve uma competição, um desafio que um jornal francês fez, uma pergunta para as pessoas responderem se o desenvolvimento, o progresso e a civilização estariam melhorando a sociedade onde a gente vive. Né? Obviamente que nesse processo, 1700 e pouco lá, a ideia é de que todo mundo ia justificar que, obviamente, sim, que a civilização está melhorando, né? Que o progresso está trazendo avanços tecnológicos, sociais para as sociedades. O Rousseau, esperto, respondeu esse teste aí, esse desafio, dizendo o contrário, dizendo que não, a civilização está piorando as coisas, né? Foi contra a maré, se destacou, acabou ganhando esse concurso aí do jornal francês, e ele defendia a ideia, né, também um contratualista, também usando a ideia do estado de natureza, e só que ele vai defender uma ideia de estado de natureza oposta ao estado de natureza do Hobbes, que dizia que era coisa terrível. Não é nem aquele intermediário do Locke, que tem coisas boas, mais ruins, mas para ele não. No estado de natureza as pessoas seriam livres, piedosas, bondosas, tudo seria uma maravilha. Ele estava muito influenciado por uma ideia do mito do bom selvagem, né? Lembrando, nessa época aí, os colonizadores europeus já estavam trazendo nativos indígenas da América para a Europa, então eles viam os problemas da peste, pobreza na Europa, eles diziam, nossa, essa vida dos índios é tão bela, eles vivem com a natureza, né? É uma coisa tão maravilhosa. Então tinha uma ideia de que o homem primitivo, selvagem, seria bondoso por natureza, nasceria bom, né? E que a sociedade é que o corromperia. Então a gente tem aí essas frases, né, clássicas também do Rousseau, de que o homem nasce bom e a sociedade corrompe, o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros, né, acorrentado, preso. E ele vai dizer o seguinte, diferente dos 2 primeiros, é que ele vai trazer a ideia que teve um primeiro contrato social para a gente sair desse estado de natureza maravilhoso, com o bom selvagem, onde as pessoas seriam livres. E esse primeiro contrato social, ele acabou estabelecendo a desigualdade entre os seres humanos, né, através da instituição da propriedade privada. Porque quando o primeiro homem cercou uma terra e disse que essa terra era sua, ele começou a criar desigualdade naquele mundo natural, onde todos seriam iguais, naturalmente iguais, né, e tudo seria de propriedade coletiva, né, e que esse primeiro contrato social, então, acabou servindo só para os mais ricos, né, que garantiram, então, os seus direitos às propriedades que eles já tinham. Os pobres não ganharam nada e ainda perderam a possibilidade de se rebelarem, de irem lá e pegarem as terras dos ricos, né, porque perderam a sua liberdade, agora tinham leis que eles tinham que respeitar. Então o Rousseau vai dizer que esse primeiro pacto é, na verdade, um pacto de submissão que cria um Estado autoritário, que só privilegia os mais ricos. E para ele, então, a gente teria que adotar um novo contrato social, onde o poder, a soberania não estivesse no rei, como defendia o Hobbes, nem nas leis, como dizia o Locke, né, mas sim na vontade do povo, dos cidadãos, né, que ele chama essa vontade de vontade geral, vontade de todos os cidadãos, e que através, né, da descoberta dessa vontade geral, a gente conseguiria estabelecer um pacto de liberdade que definiria um Estado agora não mais autoritário, mas sim democrático. Né? Essa vontade geral, né, seria encontrada através do debate entre as pessoas, das relações coletivas entre elas, né? E quando uma pessoa obedece a uma lei da vontade geral, não estaria obedecendo uma lei que uma elite aristocrática criou e impôs para o povo, mas sim uma vontade que o povo todo participou da sua criação. Então, participar, obedecer à vontade geral, obedecer às leis oriundas da vontade geral, seria a mesma coisa que obedecer a si mesmo, porque todo mundo participou do processo de criação
dessas leis. E uma lei para o Rousseau só é legítima quando todos participam da criação dessas leis. Tá? E o debate, de acordo com Rousseau, é o que permite, então, a criação da coisa pública, acabando com as divergências que ocorrem dentro de cada sociedade. Esses ideais, todos que a gente viu, Rousseau, Locke, mas principalmente Locke e Rousseau, né, me faltou o nome aqui, o cara da Revolução Francesa. Puta que pariu, eu tô com o Napoleão Bonaparte na cabeça. Como é que é o nome do cara da Revolução Francesa, o pessoal que foi morto depois, cortaram a cabeça dele? Robespierre. O Robespierre diz que tinha como livro de cabeceira o Rousseau, né, o Tratado sobre a Desigualdade entre os Homens. O Napoleão também diz que o Rousseau influenciou muito ele. E a Revolução Francesa, até a Revolução Norte-Americana, né, liberdade, a independência norte-americana, foram muito influenciadas pelos ideais tanto do Locke quanto do Rousseau. E a gente cria, a partir daí, a gente abandona aquelas monarquias absolutistas, onde todo o poder se concentra num reino soberano, e passa, então, a desenvolver o chamado Estado liberal, onde o que mais importa nesse Estado liberal são as liberdades individuais, né? A burguesia ascende ao poder, esse Estado liberal é criado pela classe burguesa, pelos comerciantes, que querem que o rei passe a respeitar as suas propriedades, pare de cobrar impostos do jeito que quiser, na hora que quiser, e atender aos seus luxos individuais, né? Então, essa burguesia defende esses direitos liberais, essa ideia de respeito à liberdade, à propriedade dos indivíduos, né, que vai guiar, então, a construção, essas primeiras bases, o fundamento desse chamado Estado liberal. Né? A gente vai ter os Estados Unidos como exemplo, que surge já como uma república. Né? Aqui a grande diferença é que deixa de ser um Estado que atende aos interesses de uma família real, de um grupo muito específico, né? E passa a ser um Estado que serve a todos. Então, por isso eu acho que não faria muito sentido a gente usar a crítica de Smith, do Mandeville, sabe, do Davi Ricardo, sei lá, ao Estado, né? O Estado absolutista que os antecedeu. A lógica não parece se encaixar da mesma maneira com relação ao Estado liberal, onde o objetivo, pelo menos teórico, desses Estados liberais é cuidar da coisa pública, garantir o direito de todos, né, a sua vida, liberdade e propriedade, como dizia o Locke, e buscar, pelo menos formalmente, uma certa igualdade. Né? Por isso que a Revolução Francesa tem lá o seu slogan liberdade, igualdade e fraternidade, trazendo esses valores desses autores, né, explícitos aí nesse slogan. Pouco depois disso, ainda trabalhando esses estados liberais, né, a gente tem outro que não dá para deixar de falar quando a gente fala sobre Estado, o Maximilian Karl Emil Weber, né, ou também podemos chamar de nosso querido Max Weber, né, que vai trabalhar a ideia de poder e dominação. Vai dizer que poder é quando alguém consegue impor a sua vontade para alguém, mesmo que essa outra pessoa não queira obedecer essa vontade de quem tem poder. E dominação é quando a pessoa aceita esse poder que vem de fora, né, essa influência de outra pessoa. Então, quando uma pessoa aceita voluntariamente ser influenciada por outros, ela é então dominada, né? É um exercício de dominação e não de poder. E o Weber vai classificar as formas, diferentes formas de dominação legítima, né? Ele vai chamar uma delas de dominação tradicional, que é quando a gente respeita as pessoas com base na tradição. Principal exemplo, o patriarcado, né? A gente, na sociedade, as famílias se organizam a figura do homem, o pai de família, porque é uma tradição que a gente tem. Então a gente aceita a dominação do pai, né, do homem da casa, por ser uma tradição. Tem a dominação carismática, que algumas pessoas, pelo seu carisma, né, pela seu papel de liderança, pela sua personalidade, suas características pessoais, né, cativam as pessoas, conquistam as pessoas, e elas aceitam, né, essa dominação, aceitam ser influenciadas, seguirem essa autoridade carismática. Né? Podemos usar como exemplo tanto Lula, né, quando as pessoas que dizem assim, como é que é? Lula, ladrão, roubou o meu coração, né? A veneração, a imagem do Lula como uma pessoa carismática, né? Como ele tendo valor na pessoa dele, personalista, né? Um valor personalista, como hoje em dia a galera que grita mito para o Bolsonaro também não deixa de ser uma autoridade carismática. Mas o Weber vai dizer que os estados modernos devem se organizar com base na lógica de uma autoridade racional legal.
né? Então as pessoas devem aceitar uma dominação racional legal, uma dominação que passa não pela tradição, não pelo carisma, mas sim pela razão, pelo uso da razão, e organizada legalmente em estruturas legais, num sistema jurídico, né, que estabeleça a forma como essa dominação vai ser feita. E a partir dessa lógica de dominação racional legal, ele defende a criação e o desenvolvimento de estruturas burocráticas dentro do Estado, né, que vão começar a desenvolver uma ideia de Estado mais como uma empresa que se organiza para maior eficiência, né, e alcançar os seus objetivos da forma mais eficiente. Aqui, dois exemplos, né, da definição de Weber sobre Estado, que eu acho que é o conceito mais aceito, mais visto, mais famoso aí que a gente usa hoje em dia. Numa delas vai dizer o Estado é aquela comunidade humana que dentro de determinado território reclama para si com êxito o monopólio da coação física legítima. Então o Estado é aquele que pode usar a força, né, pode usar a violência, pode usar da coação contra as pessoas de forma legítima, porque as pessoas aceitam. A gente aceita que o policial nos pare na rua, nos mande botar a mão na parede, que nos reviste, que faça o carro parar, que peça documento. Eu aceito essa coação porque vem do Estado. Se um carinha qualquer na rua parar, me mandar botar a mão na parede, eu não aceito, porque isso é uma violência, um indivíduo não tem esse poder. O Estado, eu aceito. É legítimo que o Estado use da violência contra as pessoas, seja para prender e às vezes até para matar as pessoas, porque está defendendo essa autoridade racional, legal, tendo em vista o benefício coletivo. Né? Mas não deixa de ser uma forma, né, como ele também vai dizer, uma forma de dominação de homens sobre homens, né, apoiada, obviamente, nessa coação legítima. Então o Estado é aquele que pode fazer coisas, mais especificamente a violência, né, que o próprio Estado diz que os indivíduos não podem utilizar dentro dessa sociedade. Tá? E aí, não como consequência do Weber, o Weber não tem nada a ver com isso, né? A gente vai ter o Bismarck na Alemanha, lá em 1880, depois vamos ter a Constituição Alemã, né, da Constituição de Weimar, de 1930, por aí, a Constituição até Getúlio aqui no Brasil, com a Constituição de 34, a gente vai desenvolver um Estado que vai perceber que aquele Estado liberal não é suficiente, porque ele garante uma igualdade formal, ele defende a propriedade das pessoas, mas um pouco como dizia o Rousseau, né, essa liberdade acaba privilegiando, esse Estado liberal acaba privilegiando quem já tem dinheiro, quem já tem propriedade, os mais ricos, e a gente precisa então de um Estado social que garanta direitos coletivos, direitos sociais, direitos trabalhistas, direitos culturais, sociais, de educação, de saúde, né, para a sociedade como um todo, para permitir um nivelamento menos desigual dentro dessa sociedade. Tá? Então a gente vai ter vários exemplos aí ao longo da nossa história de estados que vão vão acrescentar à lógica do Estado liberal esses direitos coletivos e sociais, né, procurando diminuir essas desigualdades que aquele Estado liberal permitia. Beleza? Esse é o geral, pessoal, da nossa, eu já estou me passando aqui para variar, né, da nossa aula de hoje de Estado, mas eu não podia deixar de trazer algumas coisas. Eu poderia falar, por exemplo, que nem eu falei na aula passada, do Marx e do Nietzsche, né, quando a gente falou sobre justiça, que o Marx dizia que a justiça era um instrumento, né, da classe dominante sobre a classe dominada, né, da burguesia sobre o proletariado, mas ele também, a gente pode traduzir essa justiça como o Estado, né? O Marx vai dizer que o Estado é um instrumento de dominação, né, um pouco como diz o Weber, né, o Estado não deixa de ser um instrumento de dominação da classe dominante sobre seus dominados. Né? Então, os mais ricos, os donos do capital, usam o Estado como uma ferramenta que vai dizer, olha, que tem que proteger a propriedade privada, especialmente a propriedade dos meios de produção. Né? Se a gente for ver, pessoal, eu que sou da área do direito, a quantidade de leis que a gente tem no nosso país, em qualquer país do mundo, para proteger a propriedade privada, né? Leis materialistas que cuidam do patrimônio das pessoas é a grande maioria de toda a legislação do nosso país. Tá? Por outro lado, Nietzsche já vai dizer o contrário, vai dizer que não, que assim como Platão lá era o fraco da sua época, não conseguia se fazer valer, o Estado e a ideia de justiça é algo criado pelos fracos. Os fracos criam essa noção de Estado, especialmente se aplicaria aqui a nossa ideia de Estado social, né? Seria uma ideia dos mais pobres, os menos favorecidos, os que menos contribuem para a sociedade, que criam essa ideia de Estado para se fazerem valer, seguindo aquela mesma lógica, fazerem valer seus interesses, né? Seguindo aquela mesma lógica que eu falei na aula passada, os fracos conseguem isso porque os fortes trabalham de forma individual, cada um cuida dos seus interesses, os fracos têm essa referência comum, todos querem lutar contra os fortes,
então acabam conseguindo se juntar e fazer prevalecer seus interesses. Os fracos acabam ganhando dos fortes, de acordo com Nietzsche. Eu poderia citar também o Marx, né? O comunismo do Marx não deixa de ser uma forma também de uma ideia utópica, até certo ponto, né? De uma sociedade que evolua a tal estágio onde o Estado deixe de ser necessário, né? Onde as classes sociais desapareçam e não se precise mais da figura do Estado. Então, né, o comunismo, né, tem como ponto final uma sociedade onde o Estado deixa de ser necessário. Não vou entrar em maiores detalhes sobre isso, mas também temos a figura dos anarquistas, né, que geralmente, mais antigamente, eram geralmente relacionados a viés mais de esquerda, mas hoje em dia tem a figura, né, não conheço muito, mas sei que tem a galera aí que se chama de anarcocapitalista, que também são contrários à figura do Estado, né? Só é importante destacar que anarquismo não quer dizer caos, não quer dizer desordem, né? Mas anarquismo quer dizer a ausência de leis formais pré-estabelecidas por uma autoridade. Não quer dizer que a sociedade não respeite regras. O principal exemplo de anarquismo, de uma lógica anárquica, né, é a fila. Quando a gente vai no cinema, no supermercado, sei lá, em algum lugar, a gente forma uma fila e não existe uma lei que diga que a gente tem que formar em fila, ficar em fila para se organizar, mas a gente, socialmente, todo mundo aceita e entende que essa forma de organização é a mais eficiente, a mais justa. Então, o anarquismo se baseia muito nisso, na consciência individual das pessoas. Existe, sim, respeito mútuo, coletivo, dentro do anarquismo, só não existe a figura de instituições que imponham essas regras para esses indivíduos. Mas também não vamos entrar em detalhes sobre o anarquismo, pessoal. Vou só citar alguns autores aqui do outro lado, porque os autores que eu citei hoje são mais defensores do Estado, da necessidade do Estado, né? Hobbes, Locke e Rousseau, todos vão defender, e o Weber também, vão defender a necessidade do Estado, a importância do papel do Estado. Mas a gente tem autores que seguem a linha liberal do Locke, só que vão mais além, como, por exemplo, o Friedrich August von Hayek, né, da escola austríaca, que vai criticar essa ideia do estado de bem-estar social, né, do estado social, porque ele vai dizer o seguinte, que tudo bem, o Estado pode prestar serviços públicos, especificamente previdência, né, pode cuidar do futuro dos seus cidadãos, pode ter estruturas estatais de previdência, né, mas ele acha que é errado que isso seja um monopólio, seja obrigatório os cidadãos aderirem à previdência estatal, ou mesmo o Estado criar regras para a previdência privada. Ele defende que os indivíduos tenham liberdade de escolher as suas próprias formas de proteção social, né? Não apenas do Estado. Porque quando o Estado impõe as suas condições, através do sistema do monopólio estatal da previdência, ou criando regras para atividade privada, né, de previdência privada, ele acaba distorcendo, né, tirando a liberdade do sistema de formação de preços e acaba gerando mais prejuízos do que benefícios, né? Então, quando o Estado tenta lutar contra a desigualdade, né, tentando impor essa utopia arbitrária de justiça e de igualdade, de acordo com Hayek, acabaria gerando mais pobreza. Outro cara que segue nessa linha é o Robert Nozick, que foi professor de Harvard, né, e é um libertário, né, que é um liberal, digamos assim, mais extremo, e ele também defende um Estado mínimo, né, contrário, crítico ao Estado de bem-estar social, vai ser totalmente contra leis paternalistas, como, por exemplo, a lei que diz que a gente tem que usar cinto de segurança ou tem que usar capacete. Ele vai dizer, foda-se, quer andar sem capacete, problema teu, tu vai morrer, quer andar sem segurança, anda sem cinto de segurança, pode andar, isso é problema das pessoas, o Estado não tem que se meter nisso, cada um que cuide de si, não tem que criar lei contra cigarro, quem quer fumar que fume cigarro, né? Não tem que criar lei contra maconha, quem quer fumar maconha que fume, o problema é vai ficar doidão aí, deixa fumar, problema de cada um. Vai ser contra leis morais também, dizer, contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Vai dizer que o Estado não tem que se meter nisso. Vai dizer, pode casar, sim, casamento gay para o Nozick, para os libertários, é aceitável, porque o Estado não tem que ficar se metendo em casamento, isso não é coisa de Estado. Mas, que é o ponto que eu quero chegar aqui, ele também vai dizer que o Estado não deve fazer nenhuma lei, criar nenhuma lei, ou nenhuma forma de redistribuição de renda. Não deve taxar a renda, o patrimônio de nenhuma pessoa que tenha muito dinheiro para redistribuir e tentar ajudar os mais pobres, porque eles vão ir além, vão dizer que quando se taxa, cobra imposto de alguém, né, essa pessoa tem que trabalhar para pagar imposto, esse imposto é obrigatório, então uma parte do teu trabalho acaba sendo um trabalho
para o Estado, tu trabalha para pagar imposto para o Estado. Como é obrigatório o pagamento desse imposto, eu não tenho escolha de não pagar, se eu não pagar eu vou ser preso, e se eu resistir à prisão eu posso ser morto pelo Estado, né, usando do monopólio da violência, como fala o Weber, né, o Nozick vai dizer então que isso seria mesmo que trabalho forçado, o Estado me obriga, me força a trabalhar para ele, e que trabalho forçado é o mesmo que escravidão. Então, para o Nozick e para os libertários em geral, pagar imposto é roubo, e não é só roubo, é escravidão. É uma situação análoga à de escravo, quando a gente paga imposto. Tá? E um outro também adepto e crítico do Estado social, que vai defender o Estado mínimo, né, é o Milton Friedman, da Escola de Chicago, monetarista. Ele defende a ideia do conceito de imposto de renda negativo, até tem se falado bastante sobre isso atualmente, por causa dessa renda básica que tem se falado aí por causa da pandemia, onde ele vai dizer o seguinte, olha, vamos cortar todas as formas de prestação de serviços públicos diretos, né? Acabar com o hospital público, acabar com a escola pública, e vamos garantir uma renda universal para que todo mundo, cada indivíduo, possa escolher livremente, com base nas suas escolhas, os prestadores de serviços sociais privados. Né? E o imposto de renda negativa diz, olha, tem gente, quem ganhar mais de um determinado percentual paga imposto de renda, mas quem ganhar menos do que esse percentual, ao invés de pagar imposto de renda, ou de ser isento, vai receber uma diferença para que todos tenham um mínimo de igualdade para poderem participar da sociedade. E aí, pessoal, vou relembrar o exemplo que eu trouxe na aula passada, de alguns ricos. Falei do Bill Gates, né? Falei para vocês que a fortuna dele é tão grande que ele chega a ganhar $150 por segundo, então não valeria a pena para ele se abaixar no caminho do trabalho para juntar uma nota de $100 no chão, porque ele ganha mais indo trabalhar. E aí eu quero que vocês pensem, deixar de reflexão para vocês aí até a nossa próxima aula, se faz sentido, vocês concordam com os libertários que alguém que nem o Bill Gates, que simplesmente criou o Windows, que simplesmente permite, nos tirou do DOS e torna possível essa nossa aula. Se não fosse o Bill Gates, provavelmente, né, a gente não estaria tendo essa aula aqui. O que ele contribuiu para a sociedade é tão grande, é tão importante, que está permitindo a gente viver, salvou vidas, a gente viveu durante a pandemia, né, salvou muitas vidas, abriu infinitas possibilidades no nosso mundo com a inovação que ele trouxe, e por isso ele merece essa fortuna que ele tem, de mais de 110 bilhões de dólares, isso já é um número mais ultrapassado. Né? É certo a gente taxar um cara que contribuiu tanto para a nossa sociedade, para redistribuir, sem nem saber se essa redistribuição vai gerar resultados positivos para a sociedade? Os libertários estão certos em dizer que é roubo tirar esse dinheiro do Bill Gates? Ou não? O Estado social está certo ao dizer que a gente tem que tirar uma parcela desses caras. A gente poderia usar, por exemplo, o Rawls, né, dizendo no princípio da diferença dele, que esse lucro todo do Bill Gates, essa diferença de renda toda do Bill Gates só se justifica se a gente converter isso em benefícios para a sociedade. O Jeff Bezos da Amazon, aí, com 100 e tantos bilhões também, vale a pena a gente taxar ele? O cara contribuiu, montou um sistema, a maior rede de vendas aí de produtos pelo mundo todo. O cara inovou, transformou o mundo onde a gente vive. Né? Quantas pessoas não compraram coisas agora na pandemia por causa desse sistema do Jeff Bezos? Né? Os caras contribuíram muito para a sociedade. Né? Está certo a gente tirar parte do fruto do trabalho desses caras para redistribuir na nossa sociedade? E no Brasil, os ricos, os milionários, bilionários brasileiros, Joseph Safra, né? O que ele fez? Ele criou o Windows? Não. Ele montou um sistema que vende pelo mundo todo? Não. Ele herdou um banco dos pais e conseguiu manter aí, mora fora do país, tem um patrimônio de mais de 25 bilhões de dólares. Será que esse cara merece? Então já fica até difícil para mim para defender assim, o que esse cara fez que contribuiu? Montou bancos, emprestou dinheiro a juros para a galera, né? Mas será que no nosso exemplo aqui brasileiro se justifica mais, nos outros se justifica menos a gente cobrar imposto? O Estado social se aplica mais no caso do Brasil, com bilionários que não têm aparentemente tanto mérito que nem os norte-americanos? E o Paulo Leman, não sei, não me lembro se ele herdou alguma coisa também, mas tem aí patrimônio de 20 e poucos bilhões de dólares. Podemos cobrar imposto dele ou não? Pessoal, eu tive que correr muito, só para não deixar de fora. Então, essa é a minha provocação para vocês refletirem sobre o Estado liberal que garanta ali a vida, a liberdade, a propriedade das pessoas. Como vocês mesmos disseram, né, que o Estado é justo, vocês concordam que é melhor que um Estado garanta que vocês não morram violentamente do que garantir
o emprego de vocês, os bens de vocês, a saúde, educação, trabalho, tudo isso vocês deixaram, a grande maioria deixou de lado para não ter uma morte violenta, concordando com o Hobbes, então, né? Agora, quando eu coloquei a escravidão, né, vocês já disseram que não é bem assim. Quando eu coloquei a outra prisão, já diminuiu, a escravidão já inverteu. Então, talvez, será que vocês não estão concordando com o Locke, né, de que esse Estado, tudo bem, precisa garantir a morte, a não morte violenta dos seus indivíduos, mas é bem mais importante do que garantir educação, saúde, emprego, é garantir a liberdade das pessoas, que elas não sejam presas e que elas não sejam escravizadas, né? Será que vocês não concordaram com Locke que realmente aqueles direitos naturais à liberdade, à vida e propriedade estão acima dos direitos sociais de saúde e educação e trabalho? Né? Essa é a provocação que eu deixo para vocês, pessoal. Peço mais uma vez desculpa por passar no tempo. Mas essa era uma aula importantíssima. Acho que todos os nossos temas, tá, pessoal, vão acabar caindo, se relacionando com a aula de hoje. Tudo que a gente falar ao longo do semestre vai ter a ver com o papel do Estado, definindo para que serve o Estado e para que não serve. Boa noite para quem está indo, quem já foi. E fico à disposição agora de tirar alguma dúvida e complementar alguma coisa aí para quem ficou ainda até agora. Agradeço a paciência de vocês. E passo para vocês a bola. Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram trazer aí sobre a aula?